Então, boa noite, colegas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro dia do primeiro seminário Semblante Psicanálise. Quero dar aqui uma boa noite aos colegas que estão presentes presencialmente. Hoje estamos com a sala mais cheia, que coisa boa, né? O pessoal já está conseguindo se liberar e vir para cá. Estão presentes aqui alunos do Semblante, colegas que estão conhecendo o Semblante agora, né? Sejam bem-vindos, pessoal, curso de psicologia. Quero dar boa noite aqui ao pessoal que está presente no nosso Zoom, nesse terceiro dia desse seminário que é uma jornada, né? Vamos falar aqui de uma espécie de jornada sobre a teoria clínica infantil e adolescente, em que nós estamos passando por vários conteúdos. Penso, como eu já pontuei no primeiro dia, que a nossa clínica, seja ela adulta, adolescente, ela vai passar sempre pelo campo infantil e o campo desse. Esse eu adulto se constitui a partir dessas dinâmicas relacionais infantis que os colegas também vêm trazendo trouxeram já nesses 2 primeiros dias e vão trazer nos dias seguintes. Como a professora Juliana ontem falou, né? Muitas vezes a gente está trazendo um conteúdo aqui que é um pouco mais profundo, mas estamos tentando trazer de forma mais didática. E estamos aqui falando, né, para um público diverso, embora nós estejamos aqui a partir de um campo de fala da psicanálise. Então, muitos desses conteúdos, alguns podem se questionar, que não estão entendendo, que não chegaram nesse ponto ainda, mas a gente não pode esquecer que conhecimento é um processo. O conhecimento é uma estrada longa, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, para a gente conseguir elaborar e compreender e às vezes alcançar algumas das teorias, e cada um aqui tem a sua didática específica, somos 4 sujeitos bem distintos, e que bom isso, né? Somos sujeitos bem distintos, os 4 que vão passar aqui durante essas noites, fizeram também percursos distintos nas suas formações, e falam de lugares distintos, embora partam de um lugar comum, que é a psicanálise. Então, nenhuma fala será igual à outra, embora nós estejamos em muitos lugares, né, repetindo alguns conceitos e algumas questões da psicanálise, mas todos vamos falar da nossa maneira, com didáticas distintas. Didáticas que vão, né, de certa forma, agradar mais a alguns e agradar mais a outros, né? Então, eu trago isso para a gente pensar a própria diversidade que é a psicanálise e a transmissão psicanalítica, até porque estamos falando aqui para um grupo que a maior parte, se não está passando por um ensino superior, já passou, né? E já tem aí um manejo de entender didáticas distintas, já passaram por várias vozes e vozes diferentes falando sobre o mesmo tema. E que nós vamos tentando, colegas, eu acho que isso é o importante. O que é que a gente pode tirar de aprendizado desse nosso percurso? Então, estou fazendo essa introdução hoje para trazer o nosso professor, doutor Jacob dos Santos Bisiach, que é psicanalista, é doutor em literatura, né? Faz parte da nossa formação do Semblante, ele está em todas as formações conosco, ou seja, posso brincar aqui, ele é totalizante, né? Faz parte também é analista e supervisor, né? Cadastrado pelo Semblante, e hoje vai estar no terceiro encontro com o tema Fases de Desenvolvimento e de Simbolização, construção da autonomia e do corpo, na perspectiva, colegas, que nós ainda não passamos por aqui, de Lacan, Jacques Lacan e François Doutor. Então, hoje vamos ter mais uma contribuição, agora partindo da Escola Francesa de Psicanálise.
E quero agradecer e dar as boas-vindas ao professor Jacó, que está presente aqui, veio direto de Ribeirão Preto para estar conosco em Pelotas. Seja bem-vindo, professor Jacó. Pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu pegar meu óculos, por causa do Brasil. Espero que vocês estejam bem, todo mundo, os presentes síncronos, os ao vivo aqui com a gente também presenciais. Agradeço a apresentação e a Michelle fez uma apresentação que, inclusive, é de onde eu ia partir, tá? Para poder localizar a fala. Então, eu preciso fazer um gesto político aqui, político no sentido de localização mesmo, de onde a minha parte, a minha fala tenta partir. Então, eu vou pincelar, eu acho que eu vou usar essa expressão, contribuir, qual que é a diferença de abordagem, né? Ou como que eu posso interligar abordagens, também é algo importante. Então, como que Lacan contribui para pensar essa clínica de crianças e adolescentes, como que a Françoise Doutor, né, que é muito associada ao Lacan, ela começa a trabalhar com Lacan, mas ela desenvolve um trabalho clínico autônomo, né? Os dois na França, os dois dialogando ali com uma perspectiva epistemológica, política semelhante, né? Principalmente em querer romper com as abordagens comportamentais dentro da França, que o problema não é com a abordagem comportamental, é que na perspectiva deles estava se chamando abordagem comportamental de psicanálise na França. E eles falam, bom, a psicanálise é uma outra proposta, né? Ela não é comportamental, né? Ela pode falar sobre o comportamento, mas ela não visa a mudar comportamento, mas pensar o comportamento, né? E o que que ele significa, né? Então, o que que eu fiz? Eu organizei aqui, eu não sei, como é um público grande, um público distinto, eu pensei em localizar, né, os dois autores. Talvez para alguns aqui a gente chova um pouco no molhado, mas eu também não acredito muito nisso, porque muitas vezes escutar o básico de outra maneira é escutar outra coisa, né? Eu gosto muito de escutar cursos básicos de psicanálise, por mais que a gente tenha passado, repassado por alguns conceitos, porque a questão não é de conteúdo, a questão é da escuta, né? Então, escutar outro sujeito falando, né, trazendo na sua articulação, pode fazer diferença para a gente deslocar conceitos, deslocar compreensões, até porque a gente não escuta de maneira igual, né? A gente escuta a partir de outros momentos da nossa formação, o nosso repertório muda para escutar, tá? Então, eu vou fazer essa apresentação dos dois autores, vou trazendo pontuações para a gente poder aprofundar algumas questões, mas o meu foco aqui é pensar desenvolvimento a partir de simbolização, né? O que que são os processos simbolizatórios dentro dessa clínica psicanalítica lacaniana? Então, quando eles estão falando de simbólico, o que que é simbólico? Né? Porque simbólica é uma palavra perigosa, porque ela pode deslocar para muitos sentidos diferentes, né? Inclusive muitos sentidos que podem ser conflitantes. E como que eles vão articular isso na constituição do sujeito, visando a autonomia, ao corpo, e também quando esse processo de desenvolvimento ele sofre danos, né? Ele sofre interrupções, né? Ou ele não consegue avançar em alguns pontos, o que vai se constituir aí em determinado conflito para aquele sujeito, tá? Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês, que eu preparei como para poder dialogar com vocês, tá? Eu proponho também, se vocês concordarem, tá, que a gente eu vou desenvolvendo e eu vou parando em alguns momentos para as questões, então que a gente talvez possa se organizar assim, pensando numa certa fluidez, um certo desenvolvimento, tá? Então, eu quero chamar a atenção para o título, né, de hoje, esse fase, desenvolvimento e de simbolização, construção da autonomia e do corpo. Então, nesse título aí tem elementos articulados do Lacan, né, e tem elementos articulados que são da Françoise, principalmente quando se fala de fase de desenvolvimento simbólico, né? Isso é dela. Ela está trazendo fase de desenvolvimento. O Lacan,
ele não fala necessariamente esse termo fases de desenvolvimento, né? Ele vai falar dos momentos do Édipo, ele fala do estádio do espelho, né? E o Lacan entende que esses momentos da constituição do sujeito, eles não se dão uma única vez, eles vão sendo atualizados no processo de constituição do sujeito, né? Como se fosse um processo constitutivamente inacabado, tá? É, trago também aqui a pintura, né? Para a gente poder, a pintura barroca, né? Sobre as meninas do Velázquez. Eu quero chamar a atenção porque esse quadro ele vai ser a minha entrada para problematizar o que a gente está fazendo aqui com a infância, com as crianças e com a adolescência, tá? Então, esses sujeitos, eles não estão se falando aqui, nós os estamos tomando como objeto de desejo para falar sobre, né? Então, é um processo muito delicado, porque como eu falei já em alguns momentos, existe a psicanálise, uma abordagem teórica, existe a psicanálise, uma abordagem clínica, né? Tem sujeitos que se propõem a fazer um trabalho com a psicanálise, uma perspectiva teórica, trazê-la como um dispositivo de leitura, tá? E a gente não pode se esquecer que a psicanálise é, acima de tudo, um instrumento para ouvir. Ela é uma teoria, né, exegética, né? Quer dizer, é uma teoria sobre a interpretação. Não é à toa que a obra que funda é a interpretação dos sonhos, tá? Apesar do Freud colocar lá no título original a Traumdeutung, né? Deutung em alemão não é interpretação. Deutung é sentido, né? E isso tem diferença para o processo de constituição do pensamento freudiano também, porque aos poucos ele se desloca de uma questão do conteúdo para uma questão da mobilidade pulsional. Falar de pulsão é falar de mobilidade, é falar de deslocamento. Então o Freud ele também faz esse movimento, porque a gente não pode esquecer que o Freud é um homem que ele se constitui no século XIX, no espírito cientificista do século XIX. Quando a gente pensa em Lacan, Lacan ele já está sendo ele vai produzir parte da obra dele na França sobre outro influxo, né? Ele também vem de uma formação médica, assim como Lacan, mas tanto Lacan quanto a Françoise, eles vão viver algumas agitações culturais, né? Inclusive movimentos de contracultura, o movimento pós-estruturalista, né? Algumas questões pós-colonialistas já vão começar a chegar. Então a Europa está vivendo um momento, né? A gente está falando de França, esses autores estão na França, de deslocamentos e questionamentos do saber, né? Quem pode produzir saber? E todo saber é político, quer dizer, quando eu falo político, não é no sentido partidário, não é a política, né? É o político, quer dizer, nenhum saber é integral. O saber parte de uma proposta, parte de uma porta, tá? Então, eu trago esse quadro porque são crianças, né, sendo pintadas. Elas não estão se pintando, elas não estão se retratando. E mais do que isso, esse quadro é interessante porque ele faz um jogo de olhar que engana, né? Porque a gente tem aí o próprio pintor se retratando, né? Vocês vão ver aqui no cantinho, né? A gente tem a tela, o Velázquez, que provavelmente, né? A gente tem as meninas aqui, né? A princesa e as suas damas de companhia, provavelmente. E o Velázquez, e muitos, né? Num olhar apressado, né? Quem que está fazendo essa pintura, né? Porque o Velázquez aqui, digamos que ele se auto-retrata, né? É um quadro metalinguístico. E, na verdade, esse quadro é uma representação do ato de pintar, né? Porque se a gente olhar aqui no fundo, tem um espelho, tá? E nesse espelho estão refletidos o rei e a rainha da Espanha. Então, eles estão para cá. O Velázquez está pintando os reis, ele não está pintando as crianças. No entanto, quem fez o olhar que está aqui não é do Velázquez, é um outro olhar, né? Então, a gente está olhando para a criança e para a infância enquanto conceitos, processos, estamos observando, né? Mas a gente não pode se esquecer que quando a gente vai para a clínica, quem manda no movimento clínico é o sujeito em análise, tá? Então, quem é essa criança que chega ali? Porque uma coisa muito importante que quando a gente vai para a supervisão e vai para os acompanhamentos das formações é quando, às vezes, o sujeito em formação pega alguns conceitos, alguns exemplos, como se aquilo pudesse ser automaticamente aplicado em todo caso, fazer o sujeito caber naquilo, né? E o sujeito, quando nos procura para análise, ele vem justamente desse movimento de enquadramento que o faz sofrer, que o constrange, né? E muitas vezes, ou ele está buscando um reforço, sem saber, claro, a gente está falando de um saber, de uma busca inconsciente, ou ele busca um reforço, né? Ou ele busca
deslocar, romper disso daí, tá? Então, a teoria, ela serve para a gente ter um norte, para a gente embasar o nosso trabalho. Existem aqueles conceitos básicos, a gente vai falar um pouco isso, tá? É, mas a teoria não pode ser maior do que a análise, né? É a análise que faz o trabalho teórico avançar. Tá? Então, a teoria, ela sempre porta, né? A gente está aqui transmitindo agora, tem sempre um certo grau de generalização, porque isso é importante para a transmissão, tá? Mas a gente não pode perder de vista a singularidade, né? Aí você fala assim, bom, agora acabou com a minha raça, né? Como é que eu vou fazer? Estou ali escutando sujeitos, um monte de teoria. Você não pode ter medo da sua singularidade para escutar. A sua escuta também é singular. Você não está ouvindo como Freud, você não está ouvindo como Lacan. Né? É preciso enterrar os mortos, porque se a gente não enterra os mortos, eles apodrecem sobre a gente. Então a gente tem uma relação de diálogo, a gente não tem uma relação de dominância, de sobredeterminação. Existem aqueles elementos básicos, né? Então elementos como inconsciente, pulsão, repetição, são o nosso norte na clínica, né? Então esses conceitos básicos são aqueles conceitos que até o final da vida a gente vai passar, repisar, passar de novo, entender de novo, porque eles são básicos, eles são o nosso alicerce. Eles sustentam o nosso trabalho. Por isso que a psicanálise não é psicologia, a psicanálise não é psiquiatria, a psicanálise não é uma pedagogia, né? Porque ela tem uma base de trabalho. Não quer dizer que essa base não possa dialogar com outras, né? Desde que a gente perceba ali de onde cada ciência, né, está partindo. Mas a gente não pode ter medo de enfrentar o singular. E a gente não pode ter medo de, após uma sessão, não saber o que dizer para o sujeito. Porque o silêncio faz funcionar para os dois lados. E um trabalho de análise é longo, né? O psiquismo tem o seu tempo, né? Que não é um tempo cronológico, tá? Então, não são incomuns os casos em que um analisando, após às vezes 2, 3 anos de análise, né? Essa semana mesmo analisando me disse que ela falou assim, eu estava nas férias, estava no resort, tomando ali um gin, né? Quer dizer, tem certas coisas que fazem sentido quando? Tomando uma cachaça, né? Tomando banho, pegando cocô do cachorro. Nossa, fez sentido, né? E ela falou, e eu comecei a pensar que eu estava escrevendo num diário sobre meu casamento, e aí eu comecei a perceber que a minha questão com o casamento não é com meu marido. Eu tô afundado em coisas que são dos meus pais. Então eu comecei a pensar se eu preciso casar. Né? Aí ela perguntou assim na sessão: Você já sabia disso, né? Você não falou nada. Falei, qual que é a diferença? Ela falou assim: Eu preciso da psicanálise para conversar de igual para igual com você, né? Falei, se eu tivesse dito isso para você há 2 anos, o que você teria feito? Então não faz diferença. A diferença é que você chegou. Seja bem-vinda. Agora começa o trabalho de análise, né? Então o trabalho de análise não começa nem quando a gente quer, no sentido volitivo, intencional da coisa, né? Então eu trago esse quadro porque ele traz uma questão do olhar, né? Somos aqui adultos falando dessa clínica, né? Mas quem manda na nossa clínica são esses sujeitos, que muitas vezes vão usar uma linguagem muito distante da nossa, no sentido de articulação, mas eles estão falando, eles estão dizendo, né? Como, por exemplo, um caso que eu acompanhei de uma criança que começou a desenvolver, começou a ter problemas de desenvolvimento, problemas motores, aí leva na fisioterapeuta, leva no ortopedista, e logo seguido, uns 3 meses depois, ela começa a desenvolver problemas alimentares. Ela começa a rejeitar o leite. E aí não tinha leite que ela tomava. E assim, ela tinha. E aí começou a não ganhar peso, a criança de 1 ano, né? E aí a mãe, que estava em análise, traz. A filha estava ali o tempo todo na análise, porque a questão da mãe era o casamento, que estava uma bosta, né? E a criança. Ela estava preocupada com o que fazer com a criança, né? E ela trazendo que nenhum médico conseguia identificar, ela queria uma identificação, o que que tem a minha filha, né? Falei, se sua filha tiver, a gente usa uma linguagem que vai atingir os sujeitos também, né? Eu não vou falar de psicossomatose, porque talvez não faça ali algum efeito. E se for emocional isso que a sua filha estiver sofrendo? Porque veja, como que você descreve que são as brigas entre vocês na casa? Onde a criança tá? Ah, tá perto. Quando termina a briga, vocês estão juntos ou separados? Separados.
Em geral, você faz o quê? Eu saio de casa, né? E você fala que tem um movimento. Aí meu pai perguntou esses dias porque a terapia não está fazendo efeito, que eu fui gritando com a criança. Falei, quem gritava com você? A minha mãe. Falei, não tem como você dar automaticamente um cuidado que você não teve. E tá tudo certo. Isso faz sentido para você? E ela começou a se emocionar, começou a chorar. Falei, a referência para sua filha não é a sua mãe. Não se esqueça que a referência para sua filha é você. Então agora você talvez tenha condição de sair do automático. Se isso fizer sentido. Porque, veja, ela está recusando a alimentação, ela não está ganhando peso, a criança está desaparecendo, ela não está desenvolvendo autonomia. E a pergunta é, para quem que ela vai desenvolver? Quem conversa com essa criança? Quem se interessa por ela? Vou conversar com ela? Eu falei, por que não conversar com a criança? Você falou que está gritando, e se a gente substituir? Gritar por conversar. Mas uma conversa, sim. Não aquela conversa, sabe, infantilizada, de namorada, assim, todo assim, é uma guia, essa coisa horrorosa que todo mundo faz, né? É uma conversa que a gente troque com a criança, né? Ô, nenê, você não tá comendo? O que que tá acontecendo? O que você tá sentindo? Oh, meu Deus, ó, vamos trocar esse aqui. A questão não é se ela está entendendo as palavras. A questão é como o ambiente está sendo organizado para essa criança, né? Então, para trabalhar a criança, nesse caso, se trabalha a mãe também, né? E nesse caso é a mãe, a gente trabalhou isso em análise sobre essa responsabilidade que ela sente como desigualmente, porque o pai não se implica, né? E ela precisou decidir ali o que que ela ia fazer diante dessa implicação, né? É um casal muito novo que casou porque ela engravidou, então ele veio com o mundo dela, ela veio com o mundo, ele veio com o mundo dele, ela veio com o mundo dela, e eles não construíram um lugar em comum. Então eles brigam tentando fazer qual o lugar que vai se sobrepor dentro de casa. Eles estão tão concentrados nisso que a criança não tem um lugar para se desenvolver, né? Então para onde que ela vai? Qual que é o lugar seguro? Né? Quem que se interessa? Quem chama essa criança? Né? Não é porque um ser humano tem a disposição genética para caminhar que isso é suficiente para andar, né? Nós não somos, e aí vem um conceito do Freud que é fundamental, que ele vai, né, que é o Wunsch, que a gente traduz como desejo, só que essa questão do desejo no Freud vai transicionar a compreensão, né? Desejo, não, no primeiro momento, que até se aproxima da ideia de vontade, porque ele está ali dialogando com os filósofos do século XIX, os neocantianos, né, o Schopenhauer, né, o senhor Friedrich Nietzsche, que são todos, né, de língua alemã. Depois ele vai deslocar isso para a questão pulsional, né? Então, a criança, e aí a gente vai trazendo aos poucos também para que vai interessar o Lacan, porque o Lacan vai chegar a dizer o seguinte: inconsciente é um conceito fundamental para a nossa clínica. Mas vai chegar um momento que o Lacan vai dizer, eu acho que pulsão é mais importante, né? Porque o sujeito, na concepção lacaniana, não é que ele já nasce com a pulsão, ele já nasce chamado para pulsão, né? A questão não é se ele nasce com isso ou não, né? O ovo é galinha, como é que a gente vai saber, né? A questão é que ele é chamado. Porque vejam que coisa fantástica e ao mesmo tempo problemática. A criança nasce e o cuidador, seja quem for, oferece o seu desejo como prótese para essa criança existir. Meu desejo, vou te dar uma prótese. E a gente faz isso analisando quando a gente pega casos muito regredidos. Desejo, ó, uso meu, vamos lá. Não se esqueça, vamos lá, né? Vamos pegar pela mão às vezes. Tô aqui, tô junto, vamos, faz, né? Agora você faz sozinho e volta aqui para me contar como é que foi, né? Que são processos às vezes que são como se fosse com criança mesmo, porque é onde parou o processo de simbolização. Então eu ofereço meu desejo, que é o desejo do outro, para o sujeito poder surgir, né? Então antes de qualquer consciência, né, de que eu existo, essa criança vai sendo chamada, porque é uma angústia para o cuidador a criança não responder. Tanto que a gente não perde uma chance de achar que está conversando com a criança. Ela está sorrindo, mas ela está rotando, né? Que ela tá olhando para um, olhando para outro, né? Que ela está de saco cheio. E a criança é um sujeito muito excitado, porque ela acabou de nascer, ela está com tudo ali. O ambiente é muita coisa, né? É preciso que a linguagem vá intervindo aos poucos para conseguir fazer os processos de separação
de organização, né? E antes da linguagem, ela vai usar o imaginário para isso. A gente já chega lá, tá? Bom, e aí o problema é que o cuidador tem que saber retirar o seu desejo para que a criança continue, né? E aí consiga perguntar pelo seu. O problema é quando o pai, o cuidador, não consegue retirar o seu desejo. E o desejo cai sobre a criança, né? E a criança não se questiona o que ela quer. A criança não se questiona o que se vai fazer. Então, o desejo do pai vira uma lei, né? Ou o suposto saber sobre o desejo do pai, sobre o que a mãe quer, né? Tem uma expressão que aparece às vezes em psicanálise, né? Os pais narcisistas, as mães narcisistas, que tem um pouco a ver, nem, não sempre, mas ao meu ver, em várias situações, é esse processo. O pai não sabe tirar o seu desejo, né? E isso é uma angústia para o pai. O pai fica angustiado para tirar o seu desejo, né? Porque ele pega o desejo dele como um norte. Na verdade, o pai já é uma projeção do pai sobre o que ele acha que o filho precisa desejar, que o filho precisa executar, tá bom? Então, a gente não pode esquecer do olhar, né? O nosso olhar, né, é um olhar como analista, como sujeitos adultos, portadores de um certo desenvolvimento, mas a gente não pode se esquecer da escuta, de quem é esse sujeito, né? Então, não tem taxonomia, não tem classificação que dê conta disso, tá? Então, aqui a gente fala do campo da fala, da linguagem e do simbólico, né? Essas questões são importantíssimas para o Jacques Lacan e para Françoise Doutor, tá? Os dois são médicos, é, e a Doutor, como eu disse, ela começa ali, né? Ela faz parte desde sempre do grupo inicial do Lacan, mas até pelo trabalho dela, clínico, que ela trabalhou em um hospital público de saúde mental, ela trabalhou durante a guerra, né? Então ela recebeu crianças em estado de vulnerabilidade extremos, inclusive vulnerabilidades para poder chegar ao hospital, né? Então, um dos casos mais famosos dela, da clínica, não havia nenhuma sequência assim semanal para ver a criança, porque por conta da guerra, da perseguição judia, né? A família era judia, era difícil ir ao hospital porque tinha dias que eles não podiam ir por perigo de ser preso, né? Então, ela vai fazendo esse atendimento com crianças. Além disso, a doutora ela recebe semanalmente, a partir de um certo momento, os médicos e cuidadores nesse hospital para poder dialogar processos de desenvolvimento simbólico da criança. Tá? Para quem se interessar, a Françoise Doutor ela tem uma obra, a gente vai chegar lá daqui a pouco, que é a obra, é o alicerce, né, que é a Imagem Consciente de Corpo, esse livro. É um livro que ela escreve no final da vida, se não me engano, em 83, né? O Lacan morre em 81, acho que ela morre em 88, se não me falha a memória, a Françoise, e ela escreve esse livro em 83. Então ela escreve assim, bem mais próximo ali do fim da carreira, como se ela quisesse deixar registrados os avanços teóricos que ela fez. Mas ela tem vários livros dos atendimentos dela, né? Então tem esse seminário de crianças, tá? Que é um livro que está disponível, está traduzido no Brasil, pela Martins Fontes, tem em que ela escuta, ela recebe esses médicos, né, principalmente, para poder ajudar nos atendimentos, trazer um olhar ali humanizador para essa criança. Tem um livro em que ela responde cartas dos pais, é a coisa, não é? Então, que é em que ela fala sobre as angústias dos cuidados, tá? Também está traduzido para o Brasil, se colocarem na Amazon, lá, Françoise Doutor, vão aparecer todos esses. E tem um que pode interessar para muitos de nós, né, muitos de vocês, ela tem um livro que é um dos casos que ela atendeu, tá? Que é um caso completo documentado. Então, ela pegou toda a documentação do caso, que é esse caso que ela atendeu na guerra, então as atas de atendimento, todas as transcrições dos atendimentos, os desenhos que a criança fez, as interpretações foram construídas, e ela lançou em livro para orientar ali, para ajudar a orientar o pessoal em formação, né, dialogar sobre como que ela fazia com essas escutas, com esses atendimentos, com esses processos simbolizatórios, tá? Então, o Lacan, ele defende o doutorado em 1930, ele vem da medicina, o Lacan está fortemente afetado desde esse momento, né, muito antes do seminário de 56. Então, vocês vejam, entre o seminário um do Lacan, que é de 53, ele publicar o doutorado, são 23 anos, é muito tempo, né, gente? 23 anos.
Então, talvez você conheça gente que não tem nem essa idade, os 23 anos. Então, de amadurecimento, até ele começar a transmissão. Eu acho importante reservar isso, porque às vezes, né, a gente tem uma angústia na clínica e na formação de pular etapas. Eu não quero dizer com isso que as coisas são fixas, né? Mas dentro de uma escola, que se propõe como uma escola de transmissão, alguns rituais são importantes, não pelo papel burocrático, mas para aquilo cumprir o papel que tem que cumprir, o que se espera que cumpra. Então, vocês percebam, o Lacan começar a transmitir psicanálise, ele levou 23 anos, né? Então, para dar, por exemplo, a gente fala da questão da supervisão, né? Muitas vezes numa escola, a supervisão é uma das últimas etapas que o analista vai chegar, por conta da experiência, para poder realmente intervir nos casos, dialogar sobre os casos, tá? Então, essa coisa do tempo, e entre o primeiro seminário, que é de 53, e ele falecer, são mais 30 anos quase, né? Então, é muito tempo produzindo isso, né? E a Françoise está junto com ele desde os anos 30. Ela também vai trabalhar 50 anos, né? Nesses atendimentos. O Lacan, ele já está afetado, então, pela clínica das psicoses, tá? É uma clínica que vai chamar a atenção dele, tanto que ele vai gostar muito de conhecer o trabalho do Foucault, de doutorado do Foucault, né? Que é a História da Loucura. O trabalho que o Foucault faz de relocalizar a loucura como uma forma de contar a história do Ocidente, né? Então, através do fio da loucura, ele vai contando a história de constituição do Ocidente, né? Que a loucura é um produto, não era um dispositivo, na verdade, perdão, né? O que se chamava de primeiro, o que é loucura? Porque o Lacan vai dissociar, né? No sentido, psicose e loucura não são sinônimos. Psicose é uma estrutura de fala, é uma forma de você se posicionar e ter condição de organizar o real e a relação com o outro, tá? Então, quando a gente fala de estruturas, né, neurótica, psicótica, perversa, que isso é uma herança lacaniana, essa divisão estrutural, digamos assim, a gente está falando de, a gente percebe a estrutura, né, não porque a gente faz um raio-x e vê o sujeito por dentro, é pela fala. Então, por isso que é uma forma de falar. É uma forma de associar com, o que está se dizendo com conteúdo, né? E valores. Tá? E a maneira como o sujeito assume a fala, como ele assume o eu na fala. Alguns sujeitos têm muita dificuldade de assumir o eu, né? Outros, do contrário, não arredam o pé desse eu nem com um cacete, né? Então, a gente vai localizando e vai entendendo essas estruturas que não servem para a gente fazer diagnóstico e entregar um CID para o paciente. É para a gente entender manejo. Porque às vezes eu não posso reforçar esse eu. E às vezes eu preciso reforçar o eu, né? Porque alguns sujeitos, para entrar em análise, se é que eles vão entrar num trabalho de análise, isso é muito importante também, pessoal. Às vezes vai demorar anos. Ele vai ter que desenvolver questões simbólicas, muita acolhida, né? Para ele ter condições, né, de entrar nesse trabalho e decidir pela continuidade dele, tá? Principalmente na clínica que a gente chama de clínica não neurótica, né? Esse guarda-chuva que eu estou usando aqui para resolver, porque vocês sabem que de um autor para outro isso muda também. Tem autor que entende que o autismo é uma estrutura, uma quarta estrutura. A gente não vai, eu não vou, pelo menos, entrar para essa distinção. A gente vai falar dos não neuróticos, vai falar dos casos limítrofes, por exemplo, que é uma clínica encantadora, tá? Porque eu acredito que a clínica não neurótica ela traz perspectivas de enquadrar o outro que são muito diferentes. A gente tem muito a ganhar, principalmente, né? Com essa clínica que é fascinante e que vem crescendo por diversos movimentos, né? Que são socioeconômicos, né? A linguagem econômica está mudando. A linguagem da ausência de o capital para girar hoje é preciso que a fronteira seja fluida, né? Hoje, né, a gente vê o renascimento dos estados neoconservadores que tentam pegar o Estado e reforçar a barreira, né? O nacionalismo. Só que isso é contra o momento do capitalismo hoje, que é o momento do capital financiarizado. Então, o capital movimenta com uma velocidade, né? Vocês são da época do TED? Tinha que esperar o TED compensar, o cheque 2 dias para cair. O Pix é na hora, né? O pessoal você já estava no semáforo, o cara pediu dinheiro. Não, mas tem meu Pix. Eu falei, não tem dinheiro. Eu falei, tem meu Pix. Agora não tem nem desculpa.
Agora você vai ter que se implicar. Não, eu não vou dar porque eu não quero. Né? É, vai ter que se implicar. Tinha um dia que tava passando cartão de crédito. Eu falei, gente, eu não tenho maquininha. Não tem desculpa. Vai ter que, ó, não tem dinheiro, passa no crédito. A esmola, né? Então, o capital financiarizado, e eu tenho um ponto para chegar com isso, que vejam, as barreiras econômicas são fluidas, precisam ser fluidas, né? Então, você quer comprar dólar, você entra no aplicativo do banco, você compra. Não tem mais que ir lá no banco, você vai ter que buscar, mas assim, e você pode fazer um cartão, tem até aquele, tem um nome, o cartão, Waze, não esqueci o nome, que você vai colocando no cartão. E vocês veem que coisa louca, né? Um cartão que a gente jura que tem dinheiro ali dentro, que tem um aplicativo, né? Tem dinheiro ali dentro, tá cabendo dinheiro. E vejam, essa linguagem do capital, ela afeta a comunicação, porque a linguagem midiática mudou. Você quer comprar uma roupa às 3 horas da manhã na Zara, você entra no site e você compra. E fica uma sensação de que é possível tudo a qualquer momento. Basta ter tempo, dinheiro e espaço para fazer. Isso afeta os processos de subjetivação. A maneira da gente chamar o sujeito para ser, porque veja, hoje o cuidado com o filho está muito mais sujeito à propaganda e ao consumo do que foi a outra época. Não se trata de melhor ou pior. Essa discussão nem sempre é muito. São qualidades diferentes, são formas diferentes para a gente entender o que é subjetivação. Subjetivação são as formas do sujeito ser chamado para existir, né? Tanto que entre mim e meu pai, né? Eu tenho 39, meu pai tem 75. Então tem questões de subjetivação que são de choque, que a gente fala das gerações, né? Porque é outro processo de subjetivação que ele viveu, é outra relação com o capital, né? A coisa da perda era muito forte, a família de imigrante. Então tudo muito escasso, tudo muito contado, né? E ele foi subjetivado a partir de uma linguagem da perda. Vejam que os mais novos, né? E vejam, né? Os meus sobrinhos já têm tablet. Com quantos anos você teve o seu primeiro tablet, o seu celular? Quer dizer, você já estava constituído como sujeito, provavelmente, quando você teve um celular na sua vida. Você teve que se alfabetizar, letrar digitalmente. Você imagina as veinhas, minha mãe, minha avó, elas adoram, mas aí vai, ela posta as fotos do Instagram, ela mesma posta, né? Ela é dessa. Ela é fã dela mesma. Um ego e Dona Maria, né? Beijão pra Dona Maria. Porque ela, depois ela vai escutar, ela fala, "Ah, você fala muito de mim, né?" Eu falei, ainda bem que eu falo de você. Imagina se eu esquecesse, você morre, né? Mal sabia o contrário. Mas vocês percebem que a linguagem econômica, ela não é fora da estrutura social. Ela é a estrutura, a organização social. Porque a gente vive num modo de constituição que, veja, se fosse o feudalismo, seria a linguagem religiosa. A organização do Estado é como se fosse uma organização religiosa. Hoje, a linguagem do Estado é a linguagem econômica, né? Quais são os principais aparelhos do Estado? O econômico, o jurídico, né? E alguns vão dizer que é o pedagógico, porque é onde você forma a mão de obra, onde você chama o sujeito para se organizar. Então, vejam, a linguagem econômica mudou, e isso não é sem efeitos para as novas gerações. Então, isso explica um pouco, ou dá um norte para a gente entender e para atuar na clínica com esses sujeitinhos que estão chegando com muita dificuldade de se organizar, porque tudo é fluido. Como é que eu lido com um limite? Parece que é um retrocesso para alguns, mas isso é muito. Não é questão de tradicional. O que a criança. Ela vai se deparar com limites, porque o limite faz parte do processo de desenvolvimento, é a castração. Vamos nos lembrar que castração não é repressão necessariamente. Castração não é violência, castração é o processo do cuidado e transmitir uma lei, né? Então, pegar a criancinha no colo, tá vendo a minha aqui? Não, não pode, não pode, vou te ensinar o que tu vai fazer. Então, eu castro e aplico uma lei, que o Lacan vai chamar do nome do pai. A partir do momento que a criança, ela assume esse fazer como se fosse ela. Ah, esse é o certo. Como é que você sabe? Ah, que alguém te passou. Provavelmente isso. E virou uma linguagem, virou uma referência, né? Só que essas referências elas são tratadas como se fossem leis, como se fossem imutáveis, né? É como se o sujeito, ao abrir mão de certos procedimentos, ele abrisse mão dele, porque aparece um buraco ali. O Lacan vai chamar de falo, né? Esse falo, a promessa de potência, ela é vazia. Não tem nada que garanta nada.
O que a gente, mas isso não quer dizer, nossa, não quer dizer que a vida é uma bosta, a gente vai sair daqui, vai se matar, nada garante. Não. O desejo consiste nisso, no trabalho de sonhar, fantasiar e criar formas de preencher. Perder, vou se organizar para preencher. É um luto constante. Por isso que aquele livro do Freud, Luto e Melancolia, é fundamental. Porque ele não está falando só quando alguém morre, são os lutos o tempo todo, né? Essa perda, essa organização, essa perda, essa reorganização, né? O problema não é a gente cair no vazio, a gente vai cair, né? O problema é a gente cair no vazio e não ter condições para sair em algum momento. E sair desse vazio e voltar a costurar esse véuzinho de realidade, que é muito delicado, né? Que está ali tampando esse vazio, essa ausência de sentido, né? Por isso, como depressivo, né? O sujeito que está identificado, não existe o depressivo, gente, perdão. O sujeito identificado à depressão, que se identifica com esse significante, de alguma maneira, ele fala pra gente num vazio, é uma ausência de propósito, né? É uma verdade, dependente de como você chega a ela, é duro demais você aguentar isso. Que é uma verdade, não está errado, é um vazio, não tem propósito. Não tem propósito não quer dizer que a gente não possa construir. Não tem propósito no sentido que não está pronto. Não tem quem garanta que se você fizer isso, isso, isso vai dar certo. Mas você pode apostar, né? Tanto que eu falo na clínica, para quando a pessoa está chateada, depressiva, angustiada, não esqueça o que fez você tomar a decisão de seguir. É o seu desejo. É o que vai fazer você se reorganizar. Não, ninguém fez isso no seu lugar, você fez. Então é preciso se lembrar. Alguma coisa ali impulsionou, porque é aí que vem impulsão, né? Bom, então Lacan e a Françoise Doutor, para a gente ir fazendo ligações, eles estão no momento em que as teorias linguísticas elas estão se transformando na Europa, né? Então estão chegando ali os formalistas da Rússia, por exemplo, né? Essas teorias vão ser recebidas na Europa Oriental. Isso é muito importante, tá, gente? Eu não vou desenvolver isso aqui hoje, porque a gente não tem tempo, mas as teorias estruturalistas elas devem muito ao Oriente. Fica parecendo que a França é o berço. Não, isso é errado. Vem da Rússia, eles saem da Rússia porque eles são perseguidos pelo Stalin, né? Os que não conseguem sair da Rússia são presos e ou fuzilados. Eles são acolhidos no primeiro momento, como o Jacobson, que o Lacan dialoga com o Jacobson, né? Eles são recebidos ali na República Tcheca, se forma o Círculo Linguístico de Praga. Esses textos chegam na França, são traduzidos, vão se encontrar com os alunos do Saussure, porque o Saussure deixou muito pouca coisa escrita, que ele destruía os rascunhos das aulas, como bom obsessivo, ninguém, né, ninguém vai dizer a palavra final, né? E aí vai se falar do movimento estruturalista, que é de base francesa, né? Em que os estruturalistas linguistas estavam buscando? Um modelo de funcionamento universal das línguas. Então, eles estão ultrapassando a explicação histórica. Quer dizer, a linguística não é uma história, a história é outra ciência. Ela tem outra base. É explicar a língua pela língua. A língua tem os seus próprios conceitos. E é interessante porque o Lacan vai dizer, a gente não pode esquecer que a psicanálise é semelhante. A psicanálise tem os seus próprios conceitos. O inconsciente da psicanálise não é o inconsciente da filosofia. O inconsciente da psicanálise não é o inconsciente da psiquiatria. Não quer dizer que ele não dialogue, mas ele é uma teoria consolidada, com seus próprios conceitos, tá? Então, o Lacan, de início, ele vai contar com o aparato da linguística moderna, que a gente diz, né? Que não é só francesa, que o Freud não teve, apesar de que o Freud falou muito de língua, né? O xiste, né? O vist, os sonhos, os atos falhos, né? Tudo isso são acontecimentos linguísticos, porque é pela língua que a gente vai escutando o sujeito, né? Percebendo ali, né, as maneiras como o sujeito encadeia, como que ele estabelece sequências lógicas. Então, essa é uma peculiaridade, não estou dizendo que os outros psicanalistas não possam usar. Na verdade, eu vou dizer o seguinte, qual que para mim é uma grande contribuição da psicanálise lacaniana? Ele traz ele esmiuça a questão linguística na escuta. Isso eu acho que é uma grande contribuição. Então, ninguém aqui tem obrigação de ser lacaniano, e a gente tem vários estereótipos, né, sobre a clínica lacaniana. Né? Eu pratico uma clínica lacaniana que eu tenho pela minha trajetória de formação, e não foi fácil aceitar isso, porque eu tive professores da minha formação básica lacaniana
que eram muito austeros, sabe? Aquele lacaniano do estereótipo, né? Que tá atendendo a criança e fala, você é muito infantil, ela tem 9 anos. Você é muito infantil, né? Você precisa se envolver. Então, aquele estereótipo do lacaniano, do corte, da secura. E eu lembro que quando eu atendi a primeira vez, na clínica social, fazendo esse curso, eu por alguma questão de autorização, eu peguei aquela coisa do analista austero, né? E eu fiquei semanas incomodado, até que a paciente falou que não ia voltar porque eu não a tinha acolhido, né? A questão de que eu, na verdade, isso ficou ressoando, não tanto pela questão, porque tem várias. Tem que conversar com ela, né, numa sessão. O que que é esse acolhimento? O que que não funcionou? Mas ela não voltou. Mas aquela forma de ser analista não fez sentido. Então, foi preciso que eu buscasse bases para sustentar o meu trabalho como analista, né? Então, para mim, o trabalho com análise, ele flerta numa coisa entre carisma, entre acolhimento, às vezes até do jocoso, da piada, da ironia, mas a questão não é esse como eu faço, é se o arroz com feijão está bem feito. Que é com esse arroz com feijão que você vai defender o seu trabalho. Então, e por isso que eu falo, vamos pegar o básico, vamos repassar o básico, e o básico. Então, vejam, por que eu estou falando de simbólico? Porque para o Lacan, o inconsciente ele se organiza como uma linguagem. O que o Lacan está querendo dizer com isso? Dentre tantas coisas. O inconsciente ele tem sempre uma organização. O inconsciente ele não é caótico, ele tem uma organização que não é acessível imediatamente ao discurso consciente. O discurso consciente tem uma outra lógica. E olha que bonito, né? De onde que o Lacan tirou isso? Da escuta dos sujeitos psicóticos. Não é que o psicótico não tem sentido, é um outro sentido. Não é que a criança está falando coisa fora da realidade, é uma outra forma de contornar a realidade, né? E estudando François Doutor e vendo, eu lembro uma vez estava com uma criança, a gente passando em frente à loja, eu vou falar que a criança, depois ela fica gravada, você já sabe, né? Tem que dando explicação para a família, eu detesto isso. Não dou explicações, só para você que está aí. Ô, Bart, passa a nossa formação, né? Vou estar sempre explicando. Bom, fechou o momento do marketing. E ela apontando o que ela queria, um dinossauro. Ela estava na febre do dinossauro, né? Ela tem 3 anos, o pai dela, eu assisti o Jurassic Park com o pai, olha que coisa boa, né? Dinossauros comendo gente. E eu assisti com o pai. E tava com essa coisa do dinossauro. Eu ficava assim, mas que coisa com o dinossauro? E a gente passando, na época do aniversário, tinha que comprar o presente. E aí começou, né, não esperneou, mas assim, ficou bem intensa a demonstração de que queria ir lá pegar o presente, né, pegar o dinossauro, né? Aí tinha uma pessoa comigo que falou assim, fala pra ele que depois a gente passa. E eu lembrei da Françoise, que ela fala, não mente pra criança. Ela tem condições de entender. Porque se você mente, fica a mentira. E aí entrei, né? E aí, qual dinossauro que você quer? Tinha vários. Aí ele pegou o Velociraptor, né? Que é um dinossauro menor. E tinha aqueles pescoçudo, tinha o T-Rex. Mas olha o T-Rex aqui, que é muito mais legal, né? O tio é o T-Rex. E aí ele falou: não, esse aqui é legal. Mas por que que esse é legal? Porque esse come o grande. Então, no filme que ele assistiu, o Velociraptor mata o T-Rex. E olha como é que foi a associação, gente, as imagens, né? Na escola dele, ele é o menorzinho da turma. Tem alguma coisa ali que ele está comunicando, que ele está transferindo, né? E aí eu falei, olha, hoje a gente não pode levar, porque você sabe, sabe como é que leva isso para casa? Ele falou, com dinheiro. Falei, então, o tio tá sem dinheiro, o tio tá pobre. Só no dia primeiro o tio tem dinheiro, mas não tem mais também. Então a gente não pode levar hoje, mas eu vou pensar se a gente consegue voltar aqui, se dá certo, né? Ele falou, você sabe como é que a gente consegue dinheiro? Aí ele falou, no escritório do meu pai. Falei, porque isso, porque o teu papai trabalha. O tio não vai no escritório do seu pai, graças a Deus, né? Ele tem outro trabalho. E ali a gente trabalha, pega. Falei, mas o que que você queria fazer? Você queria brincar? Ele falou, olha, a gente não pode brincar com T-Rex, mas a gente pode brincar em outro lugar. E a gente substituiu, foi num parquinho lá, e aí a outra pessoa foi lá e comprou o T-Rex para o aniversário, né? Mas perceba que tem uma comunicação, tem algo ali sendo comunicado. Veja que tem a criança está usando as condições linguísticas que ela tem
para comunicar de um desejo, ela está demandando, né? Foi falado disso aqui, segundo e terça que eu ouvi, da criança está demandando uma coisa do pai. E o T-Rex é a maneira de dizer o que ela está demandando. É uma questão com o tamanho, se sentir pequeno, mas conseguir manejar alguma coisa, né? Por isso que é importante o brincar nessa clínica com essa faixa etária, porque é por onde a criança vai dizer. E não tenham medo de brincar com a criança, de desenhar, de usar a modelagem. Aliás, eu diria para vocês, isso foi falado ontem, a professora Juliana falou, não tenham medo de brincar com adulto. O adulto quer brincar, a gente brinca com adulto, quer fazer não sei o quê, viu? Uma vez, eu tenho um paciente, eu comentei até com a Ju ontem, que ele tem questões de autismo, e ele foi, um dia ele falou, fez uma sessão inteira explicando como que coa café. Entende? Que ele estava fazendo isso e tal, e aí a sessão inteira, as questões da organização, do café, do gosto, e a sessão foi se desenrolando disso, né? Assim como teve uma sessão uma vez, uma pré-adolescente, que ela foi falar que ela tinha ido no final de semana cuidar de galinha da Angola. E ela foi contar, assim, que ela falou, a galinha da Angola não é uma mãe boa. Eu falei, não, eu vou chamar o pote aqui, né? Vou ligar pra Juliana. Juliana, né, faz aí, tá vindo a voz. E ela falou, por que que não é boa? Porque ela põe os ovos no mato e ela não choca. Eu falei, não choca? Eu não sabia disso, então eu fiquei fascinado com a criança. Ela, assim, eu ali interessado com ela. E eu falei, o que que você... Eu peguei os ovos, a gente tem que levar na chocadeira. Tem que ficar não sei quantos dias, aí a gente olha para ver se tem. E eu fiquei muito triste, porque de 30 ovos nenhum tinha. Falei, ai, você fez tudo isso e não. E aí, o que que você sentiu? Eu falei, fiquei triste, né? E essa coisa da mãe. E o que que a criança usava na fala? Mãe normal, né? E a mãe que não é boa. Então a gente manejou a sessão toda e foi muito interessante, gente, porque dali todas as sessões eu falava normal e boa. Então não foi boa, porque ela estava organizando ali alguma coisa, mas a gente não vai estabilizar para ela. Às vezes o bom pode não ser bom, ou o bom pode não ser suficiente, às vezes pode ser suficiente, porque essa eu acho que é uma grande contribuição, mesmo que ninguém aqui tenha interesse ou o desejo, na verdade, de ingressar, né, de se autorizar, se nomear, sou um analista lacaniano, né? O Lacan, acho que essa é a grande contribuição nessa visão da linguagem e que o inconsciente ele se organiza como uma linguagem. Só que não é, a gente não vai usar o critério gramatical, né? Porque o critério gramatical é normativo, né? A gente está falando de como o sujeito encadeia. Veja, a criança usando ali normal, é, boa, para falar de uma organização de mundo. Isso é fascinante, né? E fazer o sujeito escutar o que ele está usando, né? Como uma vez um paciente falou assim, não, e aí eu fui penetrar minha namorada, e aí eu penetrei o pênis dela, falei, que você... aí ele falou, não, o que eu falei? Eu falei, você falou pênis, você penetrou o pênis dela. E aí ele começou num lapso, né, de escutar o que tinha falado, né, e vamos entender para onde isso pode, o que isso pode dizer da organização, do que está tentando dizer ali, que está vindo desse jeito, truncado. Tá? Então, vejam, a fala e a linguagem é para a gente pensar o inconsciente. Então, o que é o conceito de simbólico para Lacan? Simbólico não é associação entre forma e conteúdo, como se fosse uma coisa colada na outra. Não é isso. O simbólico é a forma. O conteúdo depende. O conteúdo é uma associação que a gente faz, mas aquela associação nem sempre é verdadeira. Se eu falar árvore, cada um vai imaginar uma árvore. Percebe? A associação não é direta, tá? Então, simbólico para Lacan é, ele fala de significante, quer dizer, não é o significado. O significado é onde o sujeito se prende, porque ele acha que o significado é a essência. O significado é o que manda. Mal sabe ele, o que manda é a forma, é o significante. É a palavra que eu não usei. É a palavra que eu estou usando no lugar da outra. Quer dizer, eu falei normal. Por que normal? O que normal maneja ali na sessão? O que normal desloca na sessão?
tá? Então, eu estou pincelando para a gente poder localizar o que que é esse tal de simbólico para Lacan, tá? Então, ele usa a linguística da época para pensar o seguinte: bom, a língua é língua porque ela tem uma organização mínima. Então, para falar, eu tenho que ter uma organização mínima. Qual clínica que falta essa organização mínima? Mínima, psicótica. Ele tem problema com essa organização simbólica. Imaginário é rico, mas ele tem dificuldade de organizar. Por quê? Porque a linguagem ela é ensinada. E vejam, gente, uma coisa importante: usar a linguagem não é aprender a copiar. Tem gente que só copia, não faz, não articula. Aí quando aparece um furo, isso aqui eu não sei fazer. Aí paralisa. Não sei o que fazer. E aí vem uma coisa no corpo que eu não sei como organizar isso, que ou eu clivo, me afasto, ou eu vou pro ato. Quebro tudo. Porque eu tenho dificuldade com a organização. Ou é 8 ou 80. Mas entre 8 e 80, gente, não tem só o 9, o 10, o 11. Tem 8,1, 8, é infinito. E é isso que a gente trabalha na clínica, né? Olha quantas possibilidades. Vamos tentar ver como é que a gente faz isso aqui de uma ponta para outra, né? Então, perceba que simbólico é importante, porque quem está mais assujeitado, né, mais sobre o simbólico é o neurótico. Por quê? Porque ele entrou no nome do pai. Ele tanto entrou que ele fala que é dele. Ô, Michela, você não pega um cafezinho pro seu amor aqui? Não é pro Rodrigo, não, é pra mim, viu? Não, eu quero, vamos trabalhar o café, tomar energia aqui. Vocês estão bem, gente? Tudo bem? E aí, tá dando pra acompanhar? Né? Vou tomar uma água aqui, senão vou desidratar. Em verão, né? A gente não pode desidratar, tem que ir pra praia, férias, né? Tomar champanhe. Bom, é... então é muito importante ficar claro o que que o Lacan está localizando sobre língua, tá? Então não pense necessariamente, veja, você recebeu alguém que fala português. Não fique preso às suas aulas de como que ele usa esse português. Como que ele usa o francês? Como que ele usa o inglês? Já me perguntaram, Jacó, minha língua materna é português. Eu falo fluentemente o inglês. A língua que acontece a análise é fundamental, porque é onde o sujeito. Ó, até a Síria está falando. Olha, o simbólico, né? O grande outro. Então, vocês vejam. A língua, né, a maneira de usar é muito importante. Então, como o sujeito joga? Como que ele usa as regras de combinação, né? Porque às vezes ele usa as regras de combinação, isso é o simbólico, né, gente? De maneira extremamente assim. Se eu não fizer assim, eu não consigo fazer. E tem uns que conseguem ter uma maleabilidade, uma plasticidade. A gente fala também de flexibilidade para apostar. Mas, assim, o ganho da análise não é nem ensinar o sujeito a jogar. A gente vai trabalhar com o sujeito a responsabilidade pelo próprio jogo. Tá? Muito obrigado. A responsabilidade pelo próprio jogo, né? Quer dizer, por mais que essa lei tenha sido transmitida a você, quem está jogando agora é você. Tá funcionando ou não tá? Gente, tão interessante isso que teve uma análise teve a defesa de mestrado dela. Gente, o que ela pôde postergar para entregar essa desgraça dessa dissertação, ela postergou. E foi um sofrimento, e não foi sei o quê. Aí, 10 dias antes, pum, saiu, né? Mas a defesa, né? Eu fiquei frustrada. Falei, mas por quê? Porque a pessoa da banca falou que estava bom, que estava ótimo, e nem fez um porém. E aí, a hora a gente fazendo outras coisas em outras sessões, falei, mas está querendo muito que alguém te castre, hein? Está querendo muito que alguém pare e você fala, tá errado. E te ensine a jogar. Porque ela vem de um lugar que ela foi colocada desde sempre, que ela é que ela falava que ela era chamada de princesa. Princesa, princesa, princesa. Mas não tem cuidado. E onde que ela identifica o cuidado? Quando você pega e fala, tá errado, vou te ensinar a fazer. Então, ela não quer que alguém dê um tapa nela e fale assim, ó, tá errado, você é burra, né? Pelo amor de Deus. Não, ela quer que alguém castre. E castração é um processo de simbolização. Eu vou ensinar, ó, vou te ensinar o meu jeito de jogar, depois você vê se funciona para você. É que às vezes a gente não faz assim, né? A gente fala, ó, você tem que jogar assim, se não for assim, tá errado. Tá? Bom, só para poder passar aqui para vocês, porque
essa história das ideias, né, em Lacan, porque a clínica lacaniana, como ela vai acontecer, né, e vai se estender por muitos anos, deixa eu só. Eu queria colocar aqui em cima isso aqui, viu? Será que tem como? Aqui. Não vai para qualquer lugar. Eu queria colocar Você quer aqui diminuir quando ele isso? fica horizontal, assim. Será que dá? Vamos fazer o seguinte, você faz assim, ó. Ah, então tá. Depois eu vejo. Então, pessoal. Isso, Então depois você tá. vai só abrindo aqui. Tá ótimo. Então, ao longo dos seminários, né, porque são 27 seminários, né, assim, cada seminário durava em média um ano, e o Lacan ia escolhendo temas para desenvolver na transmissão, tá? Quem se interessar por Lacan, os seminários eu acho que são a melhor entrada, que tem os escritos, tá? Os escritos, os outros escritos, os primeiros escritos, são textos que o Lacan, ele desenvolveu para palestras. E o Lacan tem uma coisa assim, gente, não desista de ler Lacan. Tá? Tem toda uma coisa, pelo amor de Deus, né? Prefiro beijar o capeta do que ler Lacan. A primeira vez que eu li Lacan, eu estava no doutorado. Primeiro ano de doutorado. Foi a primeira vez que eu li Lacan. E aí, eu lembro que ela mandou ler o seminário sobre a carta roubada. E aí, os alunos, eu trabalhava na educação básica ainda, a gente tinha concursado, e os alunos iam fazer um simulado. E eu dava um simulado de redação para poder ler os textos do doutorado. Enquanto os alunos faziam o simulado. E aí eu comecei a ler o texto, eu li e falei, que é isso aqui? Li de novo. Aí cheguei na aula da professora, Maria das Graças, maravilhosa. Aí minha amiga do meu lado falou assim, Jacó, você leu o texto de hoje? Eu falei, o que que tem? Ela falou assim, o que que você achou? Eu falei assim, é impressionante como é possível ler um texto na sua língua materna e você não entender nada. Porque eu falei, não é possível. Você me perguntar assim, Jacó, o que que você... Eu não sei dizer, né? E o Lacan, esses textos que são os textos escritos, ele aproxima, ele é interessante porque o método de escrever, ele aproxima da teoria que ele tem sobre a linguagem do inconsciente, mas que não é um texto fácil. Ele está fazendo um exercício de escrita. Então, são textos que foram escritos, ele até apresentou oralmente, mas ele escreveu. Então, gente, ele faz jogos de palavras, o seminário é a transmissão oral. Então, tem interação com o público, é isso aqui. Né? Então tinha aquela pessoa que anotava, transcrevia e depois foi lançando, tá? No início, o Lacan dava o aval das transcrições, depois Jacques Laminaire, que é o cunhado, perdão, o genro, assumiu para fazer isso, tá? Então, os seminários são, e eu recomendo o seguinte, vai ler um seminário, uma coisa que funcionou muito para mim, talvez funcione para você, pode procurar um grupo de estudos, inclusive vamos ter ano que vem, né, o momento propaganda aqui do YouTube, né, não tem pular, vai ter que aguentar, e tem ali no YouTube. A gente vai ter o grupo, mas leia esses seminários como se fossem romances. Não se preocupe em parar em tudo, perguntar tudo, vai lendo os seminários, tá? Porque você vai retornar a eles sempre, tenha certeza. Então, valendo. Tá? Imagina assim, tem Busca do Tempo Perdido, que um monte de livro, vai lendo um atrás do outro. Então, o Lacan ele tem momentos de preocupação. Primeiro ele se preocupa com o imaginário, depois com o simbólico, né, que é quando ele vai se encontrar mais com a linguística, que é isso que a gente está falando agora. Já vou localizar melhor para vocês a questão do imaginário, o que que é isso. Ele vai entrar no real. Esse real é com R maiúsculo, porque ele diferencia. Não se esqueçam que ele faz jogos de palavra para diferenciar o falado do escrito. Tem coisas que na fala às vezes não aparece, que aparece no escrito. Então, essa diferença de que são organizações. Olha que isso, gente. Só o fato de você falar uma língua é uma organização diferente. E dependendo de onde você aprendeu a falar aquela língua, se familiarizar com sons, né? A gente pegar o francês, por exemplo, tem diferenciações fonéticas que o francês faz que a gente não faz de jeito nenhum, né? Se você fala le ou le no francês, um é singular, o outro é plural. Então não é uma questão de pronúncia, é uma questão de singular e de plural. Ele vai perceber na escuta, tá? Então, essa organização da linguagem do sujeito, como ele está se organizando. Porque, veja, gente, muito importante uma coisa. A maneira como o sujeito está se organizando para falar é ele, é a organização dele. Não é que a linguagem está aqui, eu estou aqui. A maneira como eu tenho de... Vejam, aqui é o vazio da cena, né, analítica. Esse vazio não é o vácuo, né? Estamos com algo aqui que ainda não tem nome. O sujeito começa a falar. O que que ele faz? Ele coloca
isso que não tem nome para fora, falando. Para quê? Para o analista manejar com ele aqui, ao final da sessão, agora eu vou elaborar em casa. Tá? Então, o real com maiúscula para Lacan é a dimensão do sujeito que não tem nome. É a vida pulsional. Tá? E como a gente falou, uma coisa que é meio certa assim na clínica lacaniana, o sujeito é desde sempre pulsional. Não porque ele nasce, não é essa a discussão. É porque ele é chamado para uma vida pulsional, né? Inclusive houve uma questão sobre o desejo, né, em aulas anteriores aqui. O que que é o desejo para Lacan? Desejo não é demanda. São coisas diferentes, tá? O desejo é da ordem do real, com maiúsculo. Desejo é o que eu quero e não tem nome, porque se tiver nome, acabou. Ou você já teve, mas você vai viver depois que você teve. Não sei se vocês já viram o filme As Horas. Tem uma coisa muito bonita ali do real, que a personagem da Meryl Streep, ela lembra sempre de um verão, que ela teve o grande amor da vida dela, e depois não teve mais. Alguma coisa aconteceu no corpo, que são cenas lindíssimas, tá? E ela fala, uma manhã ele veio no meu, ele estava na janela na casa, em Wellfleet, até decorei, Wellfleet, lá nos Estados Unidos. Ele colocou a mão no meu ombro e disse, bom dia, Mrs. Dawson. Ele falou, ali a minha vida parou. Eu nunca mais fui feliz. Então, assim, ela deu um nome para isso. E a vida depois se torna muito depressiva, não melancólica. Tive e não tenho mais, né? Então, tem uma função não ter esse nome. Então, para o sujeito poder seguir, né? Sabe aquela metáfora do ratinho que a gente compra assim para ter em casa, prendendo uma bolinha transparente, ele vai rolando, rolando, rolando. Para onde que ele está indo? É o rolar. Ele está brincando para rolar. Então, não é onde a gente está indo. Sei lá para onde a gente está indo. Eu acho que eu estou indo para algum lugar. Se eu vou chegar ou não, é o em si. É a finalidade em si, né? Que a gente resgata na clínica. Quer dizer, a gente até, por uma questão imaginária, acredita que eu estou fazendo para aquela finalidade. Mas isso não pode esvaziar o fazer. Porque o fazer tem uma dimensão de em si mesmo, né? O exemplo que eu dei, acho que em aula, faz umas semanas, é da pessoa que vai comprar um vestido para uma formatura que é no fim do ano. Então, no fim do ano, tem formatura, é uma pessoa especial, tô lá no shopping e eu vi um vestido vermelho na vitrine, o vestido mais bonito. Como é que alguém consegue fazer um negócio desse e não ser Deus, né? E aí eu tô com, né? Ai, nossa, mas R$ 6.000. Puta que pariu, né? Olha a minha cara. Aí tô com uma amiga que fala assim, experimenta, se não servir. Aí você experimenta. Sabe o que foi a desgraça? Serviu e ficou ainda mais bonito. O vestido desenhou e eu falei, eu vou bancar os 6.000. Quando você divide, minha amiga, até em 10 vezes. Ah, você falou a minha linguagem. Minha linguagem em 10. De 10 para frente. Então, 10, vamos dividir em 10 vezes. Hein? Deixei o vestido lá para fazer a barra. Voltei só para buscar, olha aí, o vestido. Coloquei o vestido no armário, numa capa. Abri o armário. Todo dia que eu abro, eu vejo aquele vestido que é todos os dias em função de um dia. Eu tô achando que eu tô achando que é para formatura. Que eu vou chegar até a formatura que pode nem chegar. Por qualquer motivo. Mas eu tô ali rolando, acreditando que o que está me impulsionando é a formatura, que pode não chegar. Em função desse vestido, eu escolhi perfume. Comprei sapato, comprei bolsa, fiz pesquisa, a tudo isso enchendo os meus dias até a formatura. Então, o vestido ele tem uma função em si mesmo. Pode até haver o plus da formatura. Gente, quando chegar a formatura, acabou. Já é o fim. Terminou a festa, o vestido tá rasgado, tá sujo, ou sei lá, acabou. A finalidade do sexo não é o orgasmo é o fim. O sexo tem um fim em si mesmo, a sexualidade tem um fim. Ninguém faz para. Isso é o campo do imaginário. Eu tô tentando dar um sentido, ó. Mas a gente faz para é o ratinho, a gente joga para jogar. Porque se eu não jogar, eu vou falar que a vida é vazia. Porque eu perdi a vontade de jogar, né? Tanto que o jogo é muito importante no desenvolvimento da criança, porque ela tem no imaginário que ela vai ganhar alguma coisa.
né? Vai ter o jogo, vou ganhar, mas é o fim em si mesmo, porque o jogo vai trabalhar organização, né? Regra e assim por diante, tá? Então, essa clínica do real, que é o momento mais avançado, é quando o Lacan vai dizer, bom, a clínica psicanalítica precisa levar em conta isso que é do corpo, que não tem nome. Porque isso que não tem nome é você. A maneira como você se identifica já é o outro falando, você usando o recurso do outro para falar, né? O nome que você tem é uma história que já é contada antes de você nascer. Percebe que o sujeito, antes de nascer, já tem uma vida pulsional sendo contada daqui fora. Ele desejar esse nome, né? Eu chamo Jacó e ia chamar Arthur. Aí meu avô morreu. Ah, meu pai virou minha mãe e falou: vamos homenagear, velho. Venho, vamos, minha mulher, vamos chamar o Jacó com B, né? Para a família inteira amargar chamando Jacob. É uma maldição. Não é Jacó, pelo amor de Deus, né? E isso vai, e veja, isso já foi chamado para uma vida. E veja, né? Minha avó me colocava, eu ficava na casa dela, minha mãe trabalhar, e ela dava banho na gente, colocava em frente umas árvores que meu avô tinha plantado. E tinha aqueles espelhinhos de borda laranja, de 1999, e ela colocava na minha frente e falava assim: Nossa, você é igual ao seu avô. Você tem o mesmo cabelo, você tem a mesma. Seu avô é um homem bom. Ela tá me chamando para uma vida profissional. Isso é valor, né? Se eu vou seguir isso ou não, já é outra história. Mas veja, isso vai sendo contado antes da criança nascer. E isso vai ser transmitido para ela de alguma maneira. Não tenha dúvida. E quando a criança não é desejada, para Lacan e para Françoise Doutor, isso não existe. Porque se a criança nasceu, houve um desejo, não estamos falando de consciente, para que ela nascesse. E isso é muito importante. Houve um desejo para que você estivesse aqui. E o que que você vai fazer com isso? Né? Então, o Lacan, no final, né, dos seminários 21 a 27, ele vai repensar isso. E, na verdade, o que que é o sujeito? Não é nem imaginário, nem simbólico, nem o real. O sujeito vai tentando amarrar isso o tempo todo. Então, o sujeito está onde? No nó. É como ele amarra. É muito bonito o seminário 23, porque o Lacan ele traz as cordas, vai fazendo vários tipos de nó. Para mostrar que cada tipo de nó é uma forma de ser sujeito. Então, se tem 7 bilhões de jeitos no mundo, 7 bilhões de maneiras de fazer nó. Ou um nó não é igual ao outro. Então, se para a criminalística, por exemplo, o sujeito, olha, o aparato jurídico, o sujeito é a digital, né? Para a psicanálise, o sujeito é o nó. É como ele amarra, porque o nó é onde ele estabiliza, né? Então, tem uma função o nó, tá? Não quer dizer que ele não possa aprender daquele livro da Rupker, que é outro jeito de usar a boca, tem outros jeitos de fazer nó. É que para fazer nó diferente, vai ter que desamarrar, né? Desamarrar um pouquinho, você vai lá e amarra de novo, né? Gente surta de ciúme, né? Vou dar exemplo aqui, por exemplo, do Instituto. Vou ficar quieto, né? Ali, a outra. Bom, gente, eu vou abrir daqui a pouco as perguntas. Só quero chegar aqui e a gente abre para conversar um pouco, tá? Ah, então, o que que é esse real com maiúsculo, imaginário e simbólico? Eu coloquei nessa ordem, não é à toa, porque essa é a ordem de aquisição, digamos, né? O que que é o real? O real é da ordem do corpo. Esse é uma é o corpo do sujeito. É aquilo que acontece não tem nome, né? É aquilo que o sujeito está tentando, né? E a Lorraine falou na segunda-feira, né? Tentando amarrar aí com os colegas, de a criança ela sofre mais esse sentido porque ela não tem a linguagem para poder trabalhar, para poder jogar. A criança não joga, ela demora para jogar. O pai e a mãe estão jurando que ela está jogando, que ela está sorrindo, né? Que ela tá feliz. Ai, que tranquilidade, né? A Klein fala, mas que coisa mais errada, né? A criança está ali, perdida, toda excitada sensorialmente, né? Então, o real é o corpo, é o real com maiúscula. Não é o real com minúscula, gente, esse... Pode ser tanto o real concreto, se é que isso existe, mas é sempre uma relação com ele que a gente tem. Não é ele em si, tá? O objeto mesmo não interessa. O interessa a relação com o objeto, tá?
Então, o real é aquilo que é da ordem do corpo e que é singular. Na verdade, ele é selvagemente e radicalmente singular para cada sujeito. Por isso que é difícil comunicar, porque é muito singular. Sabe qual que é o bom? Que a gente tem pontos para fazer, que é a linguagem comum. Qual que é o ruim? Tem hora que ela não dá conta, né? Você já viu alguém fazer a seguinte colocação, ou se você mesmo já fez? Você não entende. Ele não entende. Eu estou falando, mas não entende, porque não é um entendimento racional, linguístico, tem alguma coisa que não está saindo. E aí, esse mesmo corpo, né? Se ele não tem um aparato simbólico para poder jogar, a gente joga, que não tem cão caça com gato. Se eu não tenho simbólico para jogar, fica no corpo. E é uma luta extremamente solitária. É um jogo extremamente solitário, né? Então, é uma solidão que cada um de nós comporta, que, ao mesmo tempo, diz muito de como a gente sente, né? Uma maneira de definir, né, pessoal, o real é a vida afetiva, a vida pulsional. Só que o afetivo, né, veja, antes de qualquer nomeação, porque quando a gente nomeia, já é alguém ensinando, é alguém tentando fazer a gente organizar. Isso na clínica às vezes é interessante, importante, porque o sujeito não consegue nem nomear. A gente vai ali trabalhar com a nomeação. Quando nomeia, a gente trabalha com silêncio. A gente não nomeia pelo paciente. A gente pode até oferecer o nosso simbólico ali. Olha isso aqui, né? Né? Tem uma paciente minha que ela também é do espectro autista, que a gente está construindo, e porque ela foi uma demanda dela. Ela está construindo uma tabela dos sentimentos. Sabe como é que ela faz? Ela vai. Aí, como eu falei isso uma vez na supervisão, a moça falou assim: Lacaniano faz isso? Eu achava que Lacaniano. Eu falei, mas isso aí é linguagem, é a base lacaniana. Então ela vai colocando assim: esses dias que foi que ela colocou? Ah, hoje ela colocou maternidade como sentimento. Porque ela falou assim: que ela estava com uma criança, olha, gente, isso é muito bonito. Ela estava com uma criança, ela falou assim: que sentiu uma criança no colo, uma coisa dentro do corpo que foi até a região pélvica. E ela começou a chorar, porque ela falou assim: eu não quero fazer mal para essa criança, eu não quero abusar. E a gente começou a desenvolver, e, e ela chegou assim, e a gente foi chegando. Será que não seria essa uma pulsão desse? Porque ela tá trabalhando porque ela quer engravidar, gente. Ela quer ser mãe. E assim, ela tem uma questão: será que eu vou ser uma boa mãe? E aí a psiquiatra disse para ela: olha, seu filho talvez seja autista, né? Boa mãe autista. É. E aí ela falou que sentiu isso dentro do corpo. Eu falei assim: nossa, mas faz muito sentido. Porque ela falou assim que teve vontade de cuidar da criança que estava no colo dela. E ela teve medo de as outras pessoas acharem que ela queria fazer mal, né? E aí, como é que ela faz esse mapinha, né? Essa tabelinha dos sentimentos, que a gente chama de sentimômetro, né? Ela coloca a sessão, a data, o que que ela falou, e ela usa aquele acontecimento como referência. Então, quando ela sente parecida, ela lembra, lembra um dia que ela falou assim, tô com uma coisa, não sei o que vai acontecer. Eu falei, fulana, será que isso não é ansiedade? Ela está descobrindo, não sentir, é que já está no corpo. E ela se organiza. E era que ela entendeu que a ansiedade passa. Então vem. Aí o dia ela falou assim pra mim, ela mandou uma mensagem. Hoje eu fiquei preocupada, Jacó, porque a ansiedade durou 7 minutos. Em geral dura 5. Ela ficou no. Falei, mais um aprendizado pro sentimômetro. Ela falou, acrescentou, né? Que são 7. Né? Porque ela é toda. Ela pega o simbólico assim para se organizar e vai. Ela falou que uma vez estava na escola e que às quartas-feiras tem reunião. E depois da reunião o pessoal combina um happy hour, só que o pessoal combina antes, né, no grupo e tal. Que um dia teve a reunião, HTPC da escola, aí vamos sair, uma coisa espontânea, assim. Vamos tomar um chopp, tipo aqui hoje, né? Vamos não sei aonde. Aí falaram pra ela, vamos, fulano. Ela falou assim, eu não posso. Por quê? Porque hoje eu combinei comigo mesma de assistir Naruto. Então eu não posso. Ela já se organizou para ver Naruto. E ela vai ver o Naruto. Então, se ela for, ela falou assim, se eu fosse, eu ia me desorganizar inteira. Então, ela falou assim, e ela vai entendendo isso dela, que, inclusive, pro processo dela de readaptação dentro da escola, né? De dar aula, de receber o outro, e para ela está sendo um universo de descobertas, né?
E ela tá compondo agora, vocês vejam, cada semana ela escreve uma música, porque a música daquela semana que ela trabalha com música, ela tá gravando. E ela falou assim que ia lançar no Spotify sobre um CD dela sobre a análise. Então, cada música é uma semana da análise. Então, vocês percebem que tudo isso é linguagem para ela, que ela vai se. Aí ela começou agora, a gente combinou, todo dia ela manda um diário. E ela fala assim: eu posso continuar mandando? Porque eu achei tão bom. É quase como fazer análise todo dia. Você pode continuar. Todo dia ela manda o diário, a escrita. Então percebam, porque ela está num trabalho de dar borda para o real. Né? E é uma coisa de usar o do outro, ó, tô te emprestando, mas vamos aos poucos fazer descobrir qual que é o seu jeito. Por que que o imaginário vem depois, né? Porque o imaginário, esse real da criança não pode ficar solto, porque é preciso que vai ter no mínimo de integração. O cuidador vai fazendo isso, vai integrando, né? Vai chamando para ficar mais ereta. A criança, né, gente, ela tem um desintegrar que vai até mole, vai até desespero, porque é muito molinha. Tem a cabeça, né? Os primeiros dias, assim, a molinha. Então ela vai se integrando, tá? Né? Ficando mais ali constituída, digamos assim. E esse processo de integração não é de graça. É feito a partir de topadas com o outro, né? Então, o trabalho de amamentação é extremamente rico para a criança e para o cuidador, ou cuidadora, né? Porque é um contato. E veja um contato muito rico, por quê? Porque tem a questão olfativa, tem o tato, né? Tem o toque. E durante muito tempo, para a criança, o cuidador é aquilo que vem na boca. Só que e aí veja a coisa funcional, né? Às vezes a criança amamentada, alguém canta uma música, ou tem um cheiro, isso vai criando um ambiente para a criança, né? Então o imaginário, veja, ela não tem esse domínio simbólico. Ah, isso aqui que eu estou sentindo é satisfação, né? Mas vejam que esse encontro com o corpo do outro, seja pela mamadeira ou pelo seio, vai criando fronteiras, barreiras para o real não ficar difuso. Então, vocês já viram a criança quando está um pouco mais, com algum tempo já, né, sendo amamentada, quando ela tá ali gritando, berrando de fome, alguém pega no colo e aquele movimento, a criança aos poucos vai se acalmando, é amamentada e acalma. Porque encontro com esse imaginário do acalmar, porque o próprio mamar, como ele tem um ritmo, vai organizando a criança, né? O cuidador está fazendo isso. Então, quando o cuidador sai, volta, ele está organizando, ele dá um tempo, um espaço, para o sujeito poder ir respondendo e aos poucos ir chamando. Então, o imaginário são agora esses encontros, né? Que são prazerosos e alguns desprazerosos. Por que desprazerosos, gente? Porque uma hora mamar acaba. E eu vou me separar. E eu vou ter que aprender a sobreviver à separação, né? Até que eu vou colocar a criança no quarto, ela vai dormir sozinha. Eu lembro de uma mãe que falou assim para mim: ah, eu não consigo colocar a criança no quarto para dormir, porque ela sofre muito. Eu falei, mas ela disse isso nesses termos, não faça isso comigo, porque eu sofro. Não, porque ela chora. Eu falei, sim, ela chora. Se fosse um gato, miaria. Se fosse um cachorro, latiria. Ela chora, mãe, ela vai chorar. Fica tranquila, você não é péssima mãe por conta disso. A questão não é se ela chora. Com o passar dos dias, ela chora menos. Com o passar dos dias, ela para de chorar. E com o passar dos dias, quando você aparece, como que ela reage a você aparecer? Então ela precisa adquirir isso para adquirir autonomia. Mas veja, tem uma linguagem ali, uma linguagem bem simples, mas tem uma questão do imaginário, da sensibilidade. O imaginário é como a sensibilidade vai encontrando limites pelo mamar, a satisfação de ser lá limpo, né? Por exemplo, pode se tornar um ritual, né? Você vai ali, conversa com a criança, do bumbum sujo, né? Quando uma vez fui limpar a criança, ela mijou em mim. Fala, pode mijar, né? Mija na minha boca, tudo certo. Vamos cuidar da criança, né? Então, o imaginário, veja, é isso que vai funcionando como se... Isso vai criando registros minêmicos, claro, né? Como se esse fosse o véu do real, né? Então, o imaginário, vejam, é essa primeira experiência de borda que o sujeito tem, né? Imagem, não se engane, não é no campo visual. Imagem é um registro minêmico, né? É um registro afetivo, isso é muito importante, né? A criança, então, o sujeito, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai criando registros.
afetivos. Só depois que ele vai nomear esses registros, tá, gente? Ah, é aquilo que eu senti, é amizade. Então, ela vai voltar. É regressivo o movimento. Nossa, isso acontece na infância? Não, senhor, acontece na sua análise. Você regride, já aconteceu uma desgraça essa semana. Né? Aí depois vai fazendo análise, a Michelle vai lá, dá uma letrada na pessoa, aí fala assim, nossa, então não foi uma desgraça. Você voltou, renomeou, se reorganizou, por exemplo. Então, esse movimento, e olha, a gente regride quase ao campo do real, né? Aquela sessão que a pessoa chora. Ou ela vem na sessão, tá cheia de dor de barriga, toda hora precisa ir no banheiro, ou faz a sessão do banheiro, ela volta fazer daqui já. Tá para me escutar daí, né? Por isso aí. E, né, ou a pessoa vem para a sessão cheia de sono. Com sono, com sono, com sono. O analisando que sempre vinha para a sessão com sono. Entrava em sessão, tinha sono, né? Então, o que que é esse real aí desse corpo? Porque dormir aqui, né? O que que é isso? Então, essa construção de não acabar que eu estou chamando aí, percebam, eu coloquei um esqueminha porque, no primeiro momento, o que que a criança tem? É a satisfação, né? Essa satisfação desses encontros sensoriais, né? E vejam, não é só um encontro gustativo, auditivo. E lembrem-se, imagem não é só do campo visual, é todo o aparelho, são 5 sentidos que produzem imagens, produzem registro, porque senão, por exemplo, uma criança cega, ela não vai ter imaginário? Tem imaginário. Porque é o encontro, veja, o corpo está pronto para ter registro. Então, a primeira forma que a criança tem de ter um pouco de limite para a pulsão, para a vida afetiva, né? Por exemplo, gente, sabe aquela criança que chora, não para de chorar? Tá faltando esse encontro afetivo para poder dar borda, ela tem que ter uma borda para de chorar. Que não seja, por exemplo, cansaço, tá? Então, essas satisfações vão sendo vividas, mas com o passar do tempo, a criança vai vivendo situações de privação, frustração e repressão, né? Que vão dando, a gente vai intensificando essas bordas para o real do corpo. E vejam, quanto mais repressão, né, frustração, privação, são processos básicos de constituição narcísica, de um eu, né? Porque à medida que eu me sinto frustrado, aí o sujeito tá aparecendo. Mas por que você não gostou? Né? Por que que... Tanto que uma desgraça na análise é quando a pessoa vira e fala assim, tá tudo bem, eu vou parar. Mas agora que vai sair do auto, que tem que ver que acontece nesse momento? O que que é essa sensação de estabilização, de estar bem, né? Como se a análise fosse para apagar incêndio, né? É um processo em construção que está acontecendo. Então, aos poucos, né, essas privações, frustrações são processos diferentes, né? De privar e de frustrar, né? A privação é quando o objeto que deveria ser meu não aparece. A frustração é quando o objeto não entrega o que eu achava que deveria entregar, ou me entregou e não entrega mais. E tem as repressões também. A repressão também faz parte do processo, tá, gente? Lembrando que repressão não é castração. É uma questão não só de nomenclatura, mas de função. Porque não podemos esquecer que tem crianças que vivem processos de envolvimento extremamente violentos. Então, a repressão é a forma da criança encontrar limite, né? Violências físicas, psicológicas, sexuais, né? E por aí vai. Então, isso vai produzindo angústia, né? Porque a criança, o sujeito em desenvolvimento, ele se constrói a partir de um vazio. O que é esse vazio? É uma história permanente a se contar. É um jogo permanente a se jogar. Mas de vez em quando a gente cai nesse vazio. Por quê? Para a gente sair dessa angústia, porque ver a criança identificar que ela está incomodada, angustiada, também produz angústia no cuidador. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer o que? Ele vai jogar do jeito que ele sabe jogar. E aí entra o processo de ensinar essa criança a se relacionar com os objetos, né? Investir nos objetos para poder espalhar essa libido, né? Socializar essa libido, né? Então a criança vem, beija, ela tem o objeto transicional, como diz o Winnicott, né? A naninha, aquela naninha encardida, carrega tudo quanto é lugar, né? E essa criança se estabiliza porque não tem a naninha, porque é um objeto de investimento, né? De combate ao desamparo. E a ideia é que, com o tempo, ela substitua a naninha pelo trabalho simbólico. Ela aprende as regras para jogar. Tem um conto do Guimarães Rosa, aliás, tem um livro do Guimarães Rosa, que são primeiras histórias. São vários contos. Mineiro, né?
E o primeiro conto é muito bonito, porque assim, se eu não me engano, são 21 contos. E o conto do meio, que é o 11º, é o espelho. Porque o primeiro conto e o último é o mesmo personagem. Então, no primeiro conto, é um menino que vai para a avó e ele vê um peru de Natal, um peru sendo morto. E ele entende de onde vem o peru do Natal, que não vem do saquinho do mercado. E ele vê o animal ser morto. E aí, várias histórias no meio, as primeiras histórias. No final, o último conto, ele voltando para casa, que ele foi visitar a avó, eles foram de avião. E no primeiro conto, ele tem um macaquinho de pelúcia, objeto transicional, né, que ele carrega com ele. E ele vivencia essa experiência da morte, de ver o outro morrer. No último conto, no final, quando ele vai descer do avião, ele deixa o macaco no banco e vai embora. Ele não precisa mais do objeto transicional. Alguma coisa ali fez efeito e costurou aquilo que tava, deu um efeito de realidade para ele poder seguir. Né? Uma memória, uma lembrança. Então, a partir dessa. A criança, no primeiro momento, ela é satisfeita, né? A gente está todo organizado ali para tentar satisfazer a criança, nos diversos contextos, em geral isso acontece. Né? A criança, né? A própria ideia de grande outro que o Lacan traz é porque os cuidadores, ela vê aquela coisa imensa, né? Que ela tá deitada. Aos poucos, ela vai substituindo aquela visão totalitária, imensa do outro, para uma outra perspectiva para ver. Ela vai substituindo o grande outro por aquela figura humana que está ali. Que ela vai olhar no espelho também e falar: sou eu, né? Que vai cuidador. Olha, nenê, o seu bracinho. Olha esse pezinho, que gracinha, né? Olha esse olho do pai, né? Olha essa bunda pra dentro. Não vou falar de quem também, depois o vídeo fica pra cá, né? Olha, igual a maldição da família tal, a bunda pra dentro, né? E aí vai colocando numa narrativa, né? A criança. Então, vejam, tem toda uma organização para satisfazer, mas a criança ela precisa sair desse lugar de satisfação e lidar com a privação, a frustração, só que ao mesmo tempo ela precisa estar amparada para lidar com isso. Ela precisa ter condições para se reorganizar. Aí entram os cuidadores, né? Que vão, no primeiro momento, fazer e entregar as condições que eles têm para lidar com a angústia. Porque, gente, a gente não pode ter uma coisa muito importante. O cuidador, não importa quem seja, ele tem as suas próprias estratégias de defesa contra a angústia, sejam elas boas ou ruins. E é o que ele vai tentar transmitir para a criança, né? Essa maneira de se defender da angústia, tá? Por exemplo, tem gente que se defende da angústia afastando as pessoas. Se eu afastar, só que isso não tira a angústia. Pode até tamponar, ou dar um efeito de que eu estou resolvendo. Então, se a pessoa grita, gente, veja, a pessoa que conversa gritando, você percebe que é como se ela quisesse expulsar alguma coisa, como se ela quisesse quase exorcizar. É assim que ela relaciona com o objeto. E é assim que ela vai levar para o bebê, muitas vezes. E às vezes é um trabalho de olhar para esse cuidador, né? E sensibilizá-lo para isso. Olha, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali. Então, eu vou dando, né? Essas situações vão acontecendo de privação, frustração, por questões naturais, por questões de relacionamento com o outro, né? A criança se depara com esse vazio, quer dizer, é porque, gente, descobrir que tem um eu é descobrir que você está sozinho. Né? É você descobrir que ninguém morre no teu lugar. Ninguém sente no seu corpo. Isso é. Só que assim, eu não vou fazer a criança chegar nisso. Ah, então tá, você descobriu que é um vazio, né? Então, beijos de luz, tá? Até a próxima encarnação. Não, a gente vai ensinar a criança a relacionar com o objeto. Olha como é que o papai faz. Mamãe faz, a vovó faz, né? E os diversos o professor, né, que vai assumir também lugar de cuidador, os líderes religiosos vão assumir esses lugares de referência para a criança ter narrativas para lidar com a angústia. Na verdade, gente, a criança vai a todos esses lugares, a religião, a escola, a mídia, porque são formas de lidar com a angústia. Todo mundo está buscando a mesma coisa, lidar com a angústia. E a angústia é o sinal que não engana de que você está vivo. De que alguma coisa ali não cessou o movimento. Né? Então, é preciso a gente trabalhar, né, a implicação, a angústia é esse vazio.
e a gente se responsabilizar pelo próprio vazio. Como que a gente se depara com ele? Porque a maneira como eu deparo com o meu vazio é diferente de como vocês se deparam com o vazio. Quando eu não sei explicar, mas estou ali fazendo. Então, eu vou ensinar essa criança a se relacionar com os objetos, que podem ser situações, ciências, outras pessoas, para que ela possa superar a angústia, não ficar refém da angústia. Não é superar no sentido de nunca mais vou ter. Apesar de alguns acharem que isso é possível, né? Mas eu ter condições de viver a angústia, me reorganizar a partir dela, né? Então, eu não ensino para a criança um objeto, eu ensino, isso é muito bonito, como chegar ao objeto, como relacionar com o objeto. Isso é relação de objeto. E alguns têm dificuldade, por isso tem uns que se relacionam ou no 8 ou no 80, quando na verdade as possibilidades de chegar são infinitas. Quando esse ensinamento simbólico acontece, aí é a castração. Então, castrar, né? E castração termina com ação, não é à toa, porque é um processo contínuo, né? Quer dizer, é um direito do sujeito poder se reorganizar, né? Tem um texto muito bonito do Antônio Cândido, né, um professor de literatura, sociologia da USP, já falecido, que chama Direito à Literatura. E ele fala que o direito à literatura ele deve ser para todo sujeito, porque a literatura humaniza. Ele diz o seguinte, que um dia ele leu uma frase que ele ficou horrorizado, que é tempo é dinheiro. Ele falou, não, tempo é o tecido de que é feita a nossa vida. Então a literatura é um recurso simbólico que o sujeito pode se usar para conseguir se reorganizar, sobreviver ao próprio vazio. E às vezes a gente não tem o que fazer, mas não quer dizer que você não possa transformar o próprio vazio em arte, em fala, que são atividades de simbolização. E nem toda simbolização que você vai construir do seu vazio alguém vai entender. Talvez você nem vai entender. A própria Clarice Lispector fala, que ela escreveu aquele conto O Ovo e a Galinha, que ela fala, é um conto que eu não entendo muito, não. Que ela apresentou num congresso de bruxaria. E, e não sei se foi na Colômbia, né? Acho que foi na Colômbia. E ela leu esse conto aí do Ovo e a Galinha. Ela falou que ela não entendia muito, não. Né? Bom, e aí, a partir das castrações, se desenvolve esse eu via o sintoma, né? O sintoma é o eu. Quer dizer, o que é o eu? Uma maneira da gente entender o eu, né? Vai ter outros nomes em outras correntes, né? O eu aí é a maneira mais externa do sujeito comparecer no campo do outro. É aquilo que o sujeito é identificado, né? Então, e esse eu age via sintoma. É que o sujeito lida com o seu sintoma como se aquilo fosse natural. Como assim natural? Eu sou assim. Eu nasci, sabe, Gabriela? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, né? É a frase do Narcísica por excelência, né? E isso é o sintoma. Então, qual que é a história desse sintoma? Qual que é a narrativa? Porque da mesma maneira que ele foi construído, não é que a gente vai destruir o sintoma, né, gente? Porque você tira a muleta do sujeito e desaba, né? Porque isso também é uma visão que às vezes tem da psicanálise, que é uma coisa horrorosa, né? De que o sujeito vai lá e você vai acabar, pelo amor de Deus. É uma guerra narcísica, uma guerra de ego, né? O sintoma é o sujeito. Agora, como é que a gente entende o sintoma? Eu acho que isso a clínica lacaniana da doutor ajuda a entender, né? Que o sintoma, ele é a narrativa daquele sujeito que o torna capaz de se reorganizar nas frustrações e nas repressões. E que você usa para se reorganizar? O que você tem à mão? O que você tem à mão? O sintoma. Agora, chega uma hora que o sintoma se torna insuficiente. Ou eu descubro que ele não serve como ele servia. Ele começa a produzir sofrimento, né? Eu começo a repetir, tá? Então, esse sujeito, essa castração, ela se dá em fases. Para Françoise Doutor, tá? São as fases que ela vai dizer, né? Que em geral a gente fala da fase oral, da fase anal. A doutora propõe que há uma fase umbilical, né? Porque o bebê, né, a partir de um certo momento da gestação, em que há ali um sistema nervoso central, né, e uma atividade, né, um corpo, né, um sistema pronto para receber estímulos, né, algo já começa a acontecer com esse corpo. Até porque, não se esqueçam, né, mas o sujeito vai lembrar, a questão não é essa. Muitas vezes a história da gestação vai ser contada para esse sujeito se foi desejado, se não foi desejado, né? Como que foi.
o que teve que fazer. Então, ela vai acrescentando essas fases, né? A fase umbilical, a fase oral, a fase anal. Ela fala de narcisismo primário, narcisismo secundário, até chegar ali ao fim do édipo. E ela fala, essas fases são o desenvolvimento da autonomia, né? Então, quando o desenvolvimento ele é interrompido, ele pode ser interrompido por diversas questões. Tanto, por exemplo, né, dois movimentos básicos para interromper o desenvolvimento ou frear o desenvolvimento, né? Ou a violência, né, repetida, ou a criança não sentir falta. Que é, por exemplo, o Nicole fala da mãe, daquele cuidador bom demais. A criança não pode sentir falta. Se ela não sente falta, não tem como ela aprender. Não tem como ela se organizar. Essa autonomia, né? Que é motora, mas que é para um outro. Esse é o motivo de eu me desenvolver, por exemplo. Por isso que é bom, às vezes, eu estar ali num campeonato, né? O filho fala do campeonato, mas às vezes, para ele é melhor ainda, o cuidador tá ali olhando. Se caiu no judô, se arrebentou, se ganhou, vai estar ali o cuidador vibrando, chamando o nome. Isso tem uma função de desenvolvimento. Eu me interesso pelo que você tem. Gente, esses efeitos disso são tão dramáticos que tem sujeitos que chegam à análise realmente achando que o que eles sentem é muito pouco. Isso aqui é tão pouco que eu estou esperando ainda aquela narrativa, né, que vai ter quando acontecer uma coisa extraordinária, vai tocar uma banda, vai abrir uma luz, né? Mas o nome disso é La La Land, né? É um musical. Então, que é uma forma de sublimar. Mas a vida talvez tenha muito mais a ver com esse conjunto de recortes, esses mínimos, né? Que o Guimarães fala ali que a felicidade se acha em horas de descuido. Por que essa hora de descuido? Porque eu não estou preso ao discurso do outro porque é felicidade, né? Então, qual que é o contorno para a felicidade que eu sinto, né? Assim como para dor, né? Para poder partilhar, tá? E é interessante para encerrar, existe um filme que se chama Natureza Selvagem, né? Que é um diário de um cara que se propôs a fazer uma viagem, né? E há um momento ali que ele escreve no diário que ele está muito sozinho, está muito doente. Ele escreve: a felicidade só faz sentido quando ela é compartilhada, né? E ali ele amarra uma questão do eu amarro para o outro, né? Quero dizer, eu preciso usar o lugar do outro emprestado para amarrar para depois assumir o meu lugar. Então é importante quando alguém reage ao que é felicidade para mim. Para eu poder, inclusive, me organizar em relação a esse outro. Inclusive, se eu devo ou não continuar aquela relação. Tá? Então, não é necessariamente um compartilhado num sentido idealizado, né? Mas de partilha do sensível, da sensibilidade, das narrativas. Tá? E da mesma maneira, encerrando, que a gente precisa que o outro empreste, né, a sua sensibilidade para me dar conta da minha própria sensibilidade, né? É possível, é preciso, é desejável que eu possa emprestar a minha sensibilidade para que os outros também se desenvolvam. Esse é um dos caminhos para pensar o trabalho de análise, tá? Eu vou abrir aqui as perguntas. Posso bater palmas para você já já? Pode bater palma, Márcia. É... Os slides estão rodando aqui para nós a apresentação. Eita, estão aí a luz. Então, a Lusitânia, olha ali, ó, a Lusitânia. Se a Lusitânia não aparece, o pau vai comer depois. Vou brigar com ela. Gente, são só observações. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Fiquem à vontade, ainda que não seja uma pergunta, tá? Alguma coisa que possa ter comparecido. Quem tiver presente também, se quiser fazer algum tipo de. Fique à vontade. Me pareceu que você trouxe esse pai ou essa mãe que não retira o desejo, né? Eu fiquei pensando aí naquele que não põe, não Uhum. deposita desejo, né? Porque é o inverso proporcional, né? De alguma maneira.
Porque aí é aquela. Da mesma maneira que você dar. É interessante, porque são movimentos, desenvolvimento do sujeito completamente diferentes, né? Porque se eu dou meu desejo, empresto para o outro desenvolver e não tiro, né? Provavelmente vai ser um desenvolvimento, provavelmente, né, gente? Porque não é receita para fazer sujeito aqui, né? Mas eu não, o sujeito não ter isso, né? São narrativas, né, que a criança, que o analisando traz de quando criança, de sempre estar sozinho, não ter, ou porque era, né, ou era o filho mais novo, os outros muito mais velhos e não tinha com quem trocar, né? Na escola, né? Uma coisa que eu acho que eu Ou tenho estado isolado. dificuldade para entender é quando no espaço escolar alguém fala assim, ah, fulano é muito tímido, ele fica isolado e se naturaliza isso. E ninguém se interessa saber por que que a criança é sozinha. Ela não tem, estar sozinha não significa que ela não tenha nada a dizer. Pode ser que ela não tenha condição. Não tem para quem dizer, né? Não, e aí, quer dizer, né? Inclusive pensar os processos de aprendizagem, né? Se alguém trabalha com educação, porque essa coisa do diagnóstico de TDAH, que acaba às vezes ficando vulgarizado, porque é um diagnóstico que a gente tem que ter muita responsabilidade para fazer. Porque, vejam, a questão do aprendizado, o sujeito tem que ter um porquê aprender, né? E algumas coisas para criança são muito abstratas. Vai falar para a criança que ela vai aprender porque ela vai ter uma carreira? O que é isso? Né? Então, o processo de aprender. Por que que o processo de aprender é importante? O que que eu vou encontrar na escola? O que que vai acontecer ali? Né? A escola é um acontecimento na vida do sujeito. Então, é, é dramático, né? O sujeito que não tem o desejo do outro emprestado para poder. Tem uma crônica que chama Menino de Olho Triste, acho que da Arthur Távola, o autor, em que ele fala que ele teve a sorte de encontro, que ele era uma criança muito tímida, e que ele falou, eu tive duas professoras, M1 e M2, ele falava. A M1 se preocupava muito com o meu olhar, falava, esse menino tem olhar triste, esse menino tem olhar triste. E a M2 dizia assim, isso não é problema seu, você sabe. Então você está aqui para dar aula, dar sua aula, e que essa professora vinha conversar com ele todos os dias, porque que ela emprestava o desejo. O que está acontecendo? Né? E ele falava, né, dos processos, né, que ele tinha em casa, do pai alcoolista, a mãe toxicômana, então ele ficava sozinho. Ele se arrumava sozinho para ir para aula, né? Então ele está ali numa repetição, mas abandonado, né? Aí, no caso, a professora que fez essa função de emprestar o desejo. E ele fala, é uma professora de português, ele é escritor, né? Ele escreve crônica. Então tem numa relação de determinação. Mas é algo a partir do qual ele pôde se organizar e escrever uma narrativa de vida, né? Quer dizer, alguém me vê, né? Alguém tá me olhando, alguém tá de olho em mim. O que mais, gente? O pessoal está rindo, gente. Timidez, vocês estão com um nó na cabeça, estão fazendo as articulações, estão simbolizações. A Raquel tá louca para falar, a Raquel Camargo, Se eu já nunca nem preciso de estímulo, né, Michelle? Ainda se estimula. emprestando desejo, né, para você poder. Eu desejo que vou estar sempre aqui, muito, mas né, assim, aconteceram muitas questões, né? Já sabe, eu tenho um filho de 7 anos e aconteceram muitas questões assim bem nos últimos dias, assim, muitos exemplos. Eu nem sei o quanto se conecta com a fala de hoje, Jacó, mas isso está meio fresco, assim, eu vou compartilhar, vamos ver o que que a gente faz Claro. com isso. Nós vamos sempre numa padaria aqui perto de casa, uma padaria super pequenininha de bairro, assim, bem simples, bem baratinho. E meu filho olha um doce na prateleira e vem escrito assim, geleia, como é que é? Geleia de água. Para mim já foi meio suspeito, talvez o povo conheça mais. Para mim parecia essas coisas de mocotó, essas coisas já me dá pavor, a pessoa não come carne, já fica nervosa. E vermelho e amarelo, assim, tal, né? Chama bem a atenção. E ele já tinha falado que, assim, eu meio que até dei uma desconversada, porque normalmente eu falo muito com ele, mas tá bom.
E geralmente quem vai mais nessa padaria com ele é meu marido, porque é a rotina maior dele buscar da escola e passar. No caso, ontem fui eu. Então, passo na escola, pego ele, paramos na padaria, e ele falou: Mamãe, eu posso pegar uma geleia da? Eu falei: Tá bom, pode, filho. E já fui brincando assim. Eu falei: Olha, mas eu já vou te avisar que não, provavelmente você não vai gostar, filho, mas vamos lá. Custava R$ 1,75. Tá bom. Levou, mas só vai brincar, tá com a mãozinha suja, não sei o que, tá bom. Chegou aqui, abriu, comeu, e assim, já aquilo vai para um lado, aquilo vai para o outro. Ai, o cheirinho é bom. E daí meu marido viria assim, eu te falei. Não foi uma, não foi duas, eu falei umas 8 vezes para você que isso era horrível, que você não ia gostar. E meio bravo comigo porque eu tinha comprado. Daí eu falei assim: então, se você tivesse comprado da primeira vez que ele pediu, que ele comentou, você só teria falado uma vez para ele que era ruim, né? E ainda assim ele ficou falando. Eu falei: bom, eu falei, sim, todo mundo sabe que é horrível isso, mas ele precisava ver por ele mesmo, né? Enfim, então eu fiquei com isso aqui, assim, fora vários outros. Daí eu tive mais uma hoje cedo, eu atendendo e ele aqui em casa. Primeiro ele já tinha batido na porta assim, bem no comecinho, porque disse que tinha uma aranha no quarto dele, que não tinha. E depois a minha janela fica aqui e a porta fica aqui. Eu tô aqui ouvindo a pessoa vem uma mãozinha pela janela que eu quase infarto, porque parece, sei lá, nunca tem nada nas janelas. Não sei se era passarinho entrando assim, mas já dá assim, enfim, aquele mini infarto. Daí que eu vi que era uma mãozinha, peço licença para a pessoa, paro e explico, né, filho? Já falei, a mamãe está trabalhando, aí, enfim, né? E ele, eu só queria te dar essa florzinha. E aquilo destraçalha o coração da Ai, mãe, que né? mãe Falei, tá horrorosa que bom, eu filho, sou. tá. Ai, meu Deus do céu. O que eu Enfim, fiz? mas né, não peguei, nem levantei, enfim, tal. Daí, mas assim, depois da sessão já fui lá, já abracei, assim, né? Mas assim, eu fiquei abismada, assim, com a, né, a dor, assim, de ter que falar para ele que não era o momento dele me entregar uma flor, que eu entendia o gesto dele, mas enfim, então eu quis contar esses 2 episódios aí, vamos ver o que que a gente faz com Não, isso. mas eu acho que conecta bastante com uma coisa que apareceu aqui hoje, mais para trás, que eu falo em análise, que tem alguns saberes que são saberes de carne. O sujeito precisa sentir no corpo, né? Alguém fala sentir na pele, mas eu falo sentir no corpo. E é esse corpo dele, não é o corpo partilhado, aquele corpo do esquema, da aula de biologia, de anatomia, né? É preciso ultrapassar, que tem a ver com o que a Elisandra falou, né? Depois de 3 anos que eu tô chegando. Falei, se eu tivesse falado sem você passar por essa experiência, você talvez achasse que você tá biruta, essa análise. Ou talvez você nem estivesse mais aqui. Você tivesse desacreditado, né? Você usaria a defesa que você tem para achar que isso aqui tá. Peraí, mas que é isso daqui? Então, a gente também, com a analista, trabalha uma relação com a temporalidade, porque o tempo da análise é o tempo do sujeito, não é o nosso. Né? Então, o pessoal pergunta em análise: "Ah, você acha que eu falo ou não falo?" O sujeito chegou a isso. Então, não fale por ele, porque esse já é o processo. Fale com ele, é diferente. Né? Ele começa a trazer, você vai ajudando a reorganizar ali o que está sendo colocado. Mas e veja, isso que acontece em análise, né? Que nem uma analisando de 40 anos dizendo isso, né? É uma experiência infantil, mas não no sentido pejorativo que possa ter um infantil. É um processo de aprendizagem simbólica, né? Uma paciente, às vezes, bastante obsessiva no sentido de pegar uma lei, fazer aquilo funcionar e ela se questionar assim um dia, né? Mas isso aqui é do outro, não tá servindo para mim. Aí ela até falou assim: agora eu tô fodida. Ela falou, porque agora eu descobri que meu problema era uma coisa, agora eu vi que não é nada disso. Falei, parabéns, hoje começou o seu trabalho de análise, seja bem-vindo, né? Porque dessa questão com o outro, de ter tudo organizado, tudo respondido, né?
né, que é uma possibilidade, mas não é solução para nada, não existe solução, né? Existem possibilidades, Uhum. né? Mais alguém, gente? Satisfeitos com suas pulsões? Hum. Então, a Michelle daqui a pouco aparece aí, né? Ela deu uma saída. Ai, gente. Para a gente poder despedir que amanhã Amanhã é temos o o último nosso. dia, Amanhã, não colegas, de vida, né? Amanhã é o último dia do do evento. evento. Ele hoje está afiado, né? Ele sempre está. Colegas, quero agradecer a todos e todas que estão presentes, aos colegas que estão presentes aqui no nosso evento, na nossa sede em Pelotas, ao pessoal que está aí no Zoom, né? Lembrando que as nossas duas gravações dos dois primeiros encontros já se encontram no YouTube, disponíveis e abertas para vocês. Agradecer ao professor Jacó pela excelente e rica colaboração, né? Deixou o pessoal aí cheio de, né, de minhoquinhas sobre a lacanha. Agora, lacanha é difícil, não é, Jacó? Ah, vou deixar o pessoal responder. E lembrando que isso já apareceu aqui para a gente como questão, né? A formação de crianças e adolescentes é uma formação mais lata, né, pessoal? Uhum. Em que vocês vão ter acesso a mais de um autor e como que eles trabalham, as possibilidades, né? Da infância, da adolescência, os manejos, né? E quando eu digo que é mais lata, porque ela abre, talvez, portas para depois quem vocês se especializarem, digamos assim, né? Quero ir para o Winnicott, quero ir para o Bion, quero ir para Lacan, quero ir para Doutor. Ó o Francisco ali pelado. Ei! Olá, Ângelo, boa noite. Eles vão estar aqui conosco presentes amanhã, já Ah, confirmado. bom. Vão Ah, vir de bom. outra cidade para cá, prestigiar presencialmente. Quem puder vir amanhã, Que- né? Tem surpresa. Isso, vamos ter surpresa, colegas, para os colegas que vão estar presentes amanhã, seja via Zoom, seja aqui presencial. Então, aguardem, vamos ter vários sorteios, né, de coisas bem interessantes pelo Semblante. Eu Sim. não posso nomear, ainda está no Ela já estragou, já falou que é um sorteio, né? Pra falar que é uma surpresa. Ela já está. sorteio. Sorteio, sorteio. Mas Olha o que uma castração faz. O anjo foi lá correndo pegar uma camiseta. É uma aula ao vivo aqui do processo de vai para o sincronização. YouTube, Jacó, vai para o YouTube, a castração em Jacó, vai para o YouTube. Colegas, então agradecer a todos vocês. Nos vemos amanhã para o nosso quarto encontro. Aguardamos nós, todos vocês aqui. Desejamos uma excelente noite, um bom descanso. 20 horas amanhã, vou estar aqui com vocês, falando das contribuições de Ferenc e Winnicott para essa clínica infantil e adolescente, nas questões psicossomáticas, ou seja, quando o corpo e a fala não dizem, a psicossomática na clínica infantil e adolescente. Aguardo vocês, colegas. Um grande abraço, uma excelente Beijos. noite. Até Beijo, Até amanhã. boa amanhã, pessoal. noite. Boa Tchau, noite. tchau, boa noite. Tchau. Tchau.